gente vence. A gente tem idade cronológica que a gente precisa seguir. A mulher sofre muito mais com esse delay da maturidade do que o homem. Hoje vamos falar sobre gerações. De vez em quando, inclusive, a gente toca nesse assunto, mete o pau em alguém. O que define uma geração, Guilherme? Estamos recebendo novamente Guilherme Freire. Ele é professor e mestre em filosofia, foi secretário nacional da Juventude, já foi palestrante convidado em lugares como ONU, ITA, INSPER e ARC. A geração millennial, eu vi ela enrolar dos 20 aos 30. E muitas pessoas só começaram a amadurecer nos 30. Uma frase que eu sempre repito, e o pessoal dá risada, que é: o jovem tem que acabar. Na sua visão, o que tem mudado tanto assim de uma geração para outra? E aí, pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo host do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Bolinha? Hoje vamos falar sobre gerações. De vez em quando, inclusive, a gente toca nesse assunto, mete o pau em alguém, fala bem de outras pessoas. E a gente resolveu aprofundar isso. Exato. Vamos conversar especificamente sobre esse assunto. Afinal, o que define uma geração? São os acontecimentos do momento, algum acontecimento importante, mudanças culturais. E para falar disso, chamamos um convidado que já veio aqui no podcast muitas vezes. Eu vou levantar, mas eu acho que, tirando o pessoal da casa, é o convidado que mais veio aqui. Estamos recebendo novamente Guilherme Freire. Ele é professor e mestre em filosofia, foi secretário nacional da Juventude e coordenador de empreendedorismo do Estado do Paraná. Foi diretor e sócio em startups, é sócio fundador do Em Busca da Verdade e da comunidade Filosofia do Zero. Já foi palestrante convidado em lugares como ONU, ITA, INSPER e ARC. Guilherme, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Muitíssimo obrigado. É uma alegria minha. Você sabe que as pessoas que me acompanham, os podcasts favoritos deles, sem dúvida, é os Sócios. Pessoas de bom gosto, né, cara? Eu sempre recebo... Bom, tem a ver também, acho que tem alguma coisa a ver com o público, uma profissão mais comum. Claro, em Busca da Verdade, praticamente todos são empresários. E no Filosofia do Zero, a profissão mais comum também é empresário. Então tem a ver com isso, possivelmente há uma área de intersecção de interesses bem forte aí. Pô, mas que interessante, cara, esse público empresário maior nos dois, assim. Pois é. A profissão mais comum é empresário no Filosofia do Zero. Depois tem advogado, engenheiro, médico, tem várias que não deixam de ser empresários, são autônomos, mas geralmente com negócios menores, né? Mas é o perfil de pessoas. Sim, uma quantidade muito grande de professores. Professores? E daí, então, o cara muitas vezes é economista, mais professor de economia. Advogado, mais professor de direito, assim vai. E, cara, na sua visão, o que define uma geração, Guilherme? Por que a gente pode falar, fulano é a geração X, por exemplo, desse jeito? Geração é um conceito sociológico, mas tem pessoas que são céticas de gerações, vão falar, poxa, você tá pegando um cohorte gigantesco e você está tentando ver experiências comuns nesse bloco gigantesco. Mas tem uma coisa que é muito precisa, que você não tem como falsificar, que é gerações, ou seja, divisões por época, né? Analisar as pessoas pela época na qual elas nasceram. Isso vai necessariamente implicar que certas pessoas tiveram experiências, contatos específicos com a tecnologia, e experiências comuns, por exemplo, a geração. E eu gosto muito de pensar em gerações como pessoas que viveram uma certa época. Por exemplo, a geração Z não viveu os anos 80, por exemplo. Então, ela não tem experiência direta dos anos 80, ela tem uma experiência indireta, ela não estava lá. Eles não viveram a crise da inflação, não viveram a tal do direta já, não viveram uma série de coisas que quem estava vivo naquele período viveu. Não usou provavelmente guia 4 rodas, tirando algumas poucas exceções. Sim. Então, tem uma série de coisas em termos de tecnologia, cultura pop, acontecimentos históricos, que vão definir essa geração. E isso vai impactar os hábitos das pessoas. Então, você vai ter estatisticamente tendências maiores para pessoas de gerações diferentes para certos hábitos, né? Então, a geração Boomer, ou a geração Z, ou a geração X vão ter tendências de hábitos variados, gostos variados, tem uma série de coisas que você vai medindo sociologicamente, né? No fundo, geração é um conceito mais de estudo de sociologia para você pegar números e dados e ver padrões do que qualquer outra coisa, mas existem variações, por óbvio, dentro desses grupos, né? Mas é um fator preditivo muito forte. Sabe que de fato eu fiz alguma série de vídeos sobre gerações e conversei com várias pessoas e eu tenho esse hábito de ler estudos sobre gerações acho que há 15 anos eu fico olhando institutos de pesquisa, especialmente americanos, para ficar vendo dados gerais, né? E, de fato,
uma geração... As gerações mudam ao longo do tempo. Mas alguns dos dados mais confiáveis que você tem são esses dados de geração. Por exemplo, a geração... sei lá, uma geração pode começar a usar a tecnologia. Mas só o fato dela ter tido acesso à tecnologia depois vai mudar os hábitos dela em relação às pessoas que cresceram com a tecnologia. E assim vai, né? Bom, e na sua visão, o que tem mudado tanto assim de uma geração para outra? Se a gente pega, por exemplo, a geração Z, que é a mais falada hoje, é atual, que está entrando no mercado de trabalho. Sim. Eu estava até pesquisando aqui, é de 1997 a 2012, quem nasceu nesse período. Pois é, então tem um pessoal da geração Z que já está entrando no mercado de trabalho. E tem perfis até que mostram o comportamento desse pessoal no trabalho sendo muito diferente dos millennials. Dos millennials, que é a minha geração, nossa geração, no caso. Que é de 1981 a 1996. Eu usei guia 4 rodas. Com certeza, com certeza. Porque não tinha GPS no início da nossa trajetória. E celular provavelmente você teve tardiamente. Eu tive depois, acho que meu primeiro celular foi com 13 ou 14. Tive na adolescência. Mas o celular não era nada parecido com... Não, era só joguinho da minhoca. Sim. E SMS. E a internet, quando alguém ligava para casa, caía a internet. Exato. E aí você tinha que voltar. Bom, tudo isso já são diferenças substanciais para boa parte da geração millennial para a geração Z. Vamos moldar a pessoa, vamos mudar a experiência. Não, exatamente. Essa história de usar o guia 4 rodas, por exemplo, parece ridículo, né? Mas hoje em dia todo mundo tem um GPS na mão, que é o Google Maps ou o Waze ou sei lá o quê. Então a pessoa ela não precisa ter esse tipo de visão, ela não precisa saber. Agora, um guia 4 rodas, você precisa ter um certo direcionamento, você precisa saber qual é a página que você vai seguir. Então, muda muita coisa. Bom, em exposição a telas, tem o livro do Jonathan Haidt, que, aliás, todos os livros do Jonathan Haidt eu recomendo, são muito interessantes, porque ele basicamente lida com estatísticas, né? Que fala sobre exposição a telas. E um dos fatores que prejudicaram muito a geração Z, em termos de insegurança, déficit de atenção, foi hiperexposição a telas. As gerações anteriores, até por uma impossibilidade material, não foram expostas a telas na mesma quantidade. Embora você tenha alguns vícios muito específicos. Por exemplo, a geração X, eu estava falando sobre isso hoje, inclusive. A geração X, o boomer teve muito vício em TV, então as pessoas passavam muitas horas na frente da TV. Mas usualmente é uma tela mais estática, né? É menos dinâmica, não é o vídeo do TikTok que tá piscando e o cara tem que interagir na hora, o rolo do feed do Instagram e outras coisas. Então, muitos millennials tiveram contato a isso depois, não nos anos formativos. E isso já gerou padrões de comportamento muito diferentes. A geração millennial, que é exatamente essa, de 81 até 96, né? Ela é uma geração que, ela, apesar de não ser, acho que é perto de 1/4 do Brasil, ela é 50% da força de trabalho hoje do Brasil. Então, metade da força de trabalho são os millennials. E há uma projeção de que eles vão ser 3/4 da força de trabalho. Então, você vai ter 75% da força de trabalho millennial. Ou seja, ela é hiper representada no mercado de trabalho. E alguns fatores que explicam isso a geração Z tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Um dado que eu tinha visto, até vocês que falam sempre sobre finanças pessoais e tudo, uma parte, da última vez que eu tinha olhado, esse dado faz um tempo, mas perto de 1/4 da geração Z nunca tinha feito um pagamento. Nunca tinha feito, pago. O cara foi lá e pagar. Um pagamento no sentido, não um pagamento. Comprou algo na esquina. Tô falando um boleto, ou uma transferência digital, ou usou um cartão digital, ou fez alguma coisa dessa. Novamente, esse dado tá antigo, mas é isso. A geração Z, ela foi mais blindada em geral. Ela já cresceu numa era em que a segurança era pior no Brasil, que tinha todas essas telas para mantê-la entretida. E é quase um experimento social, porque os pais botaram eles no quarto por anos. E deixaram eles com música, com o iPod. Nossa, quando eles eram pequenininhos, o iPod, imagina. O iPod era coisa desses pequenos. E depois, claro, várias telas e tudo. E já é uma geração em que a escola tinha uma cabeça muito mais... nós precisamos blindar as crianças de todas as coisas e ao mesmo tempo mais politicamente controlada, uma narrativa mais politicamente controlada, menos politicamente correta, sem dúvida. Aliás, incorreta, né? O politicamente correto se tornou algo absolutamente preponderante. Então pensa, você tem uma criança que recebe muito politicamente correto na escola, daí ela é bombardeada por vídeos do TikTok de baixíssimo time span de atenção. O TikTok tem um estudo mostrando que a exposição excessiva ao TikTok reduz
capacidade de concentração e piora a capacidade de leitura. Então, você tem uma geração que já, como tinha tudo, muita acessão digital, não foi fazer pesquisa na enciclopédia, imagina, não ia na biblioteca tirar xerox, pegar a transparência do Polaroid do material. Não tinha... A tecnologia já era toda pronta, então se você pegar o geração X, o cara que era da geração X, ele teve que aprender C++ para mexer no computador, sabe? O cara era meio que um geek da tecnologia para poder usar o computador. Na geração Millennial já era o Windows, o Windows 98, depois o pessoal reclamou do 2000 que era ruim, era outra, já era, claro, mais pronto, mas quando você chega para geração Z, já era tudo pronto. Então já essa fase meio da Apple ou mesmo do Android, outras coisas que tudo já é muito, muito pronto, né? Então é uma geração que teve uma dificuldade maior por esses e outros fatores. A educação do positivo. Nossa, a moda dos anos 90 e 2000 de educação era a educação do positivo. Não falar não nunca. Não falar não nunca. Filho, você tadinho, vamos polir a pontinha para ver se ele não machuca o dedinho. Coitado dele. Você quer agora falar grosso com o menino. Então, o resultado disso é que disparado é a geração que mais reporta problemas no mercado de trabalho. Do tipo, a estatística mais chocante que eu tinha visto era que quase metade da geração nos Estados Unidos falava: se o meu chefe mandar em mim, eu não quero trabalhar. Que é uma... que assim, meio que... Então, definição de trabalho. Meio que vai acontecer, entendeu? Então, isso, muitas pessoas reportam da geração ansiedade, dificuldade de sentar e literalmente ficar sentado por períodos prolongados. Claro, era mais nova também, mas muito se justifica nesse padrão de comportamento a dificuldade da entrada da geração Z no mercado de trabalho. Da geração Boomer, muitos já são aposentados a essa altura. A geração Boomer são esses que nasceram no pós-guerra. Então, ali em 46, nos anos 50, são pessoas que viveram essa geração dos anos 60, 70, né? E essa geração Boomer já tem muitos aposentados no Brasil. Então, uma grande parte das pessoas são aposentadas, é uma geração até relativamente numerosa. E a geração X, a grande parte dos fundadores de startups são da geração X, nos Estados Unidos. É uma geração que teve uma veia empreendedora forte, muitos empreendedores, boa parte dos empresários no Brasil são da geração X, mas é uma geração, em alguns aspectos, menor, com menos pessoas que você vê assim no mercado de trabalho em grande presença. Então tá muito na mão dos millennials, porque a anterior ou já aposentou, embora ainda não tenha transferido patrimônio, né? O falecimento da geração Boomer vai ser a maior transferência de patrimônio da história recente. Porque a geração Boomer, nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela é detentora de 50% dos bens do país. Nossa. Então a transferência de patrimônio vai ser insana. Simplesmente as pessoas vão falecer e uma série de outras pessoas vão herdar, né? Então você tem ou pessoas que não estão trabalhando porque são velhas demais, ou porque estão meio ausentes do mercado de trabalho, ou são menos numerosas, ou são muito jovens e não conseguiram entrar no mercado de trabalho com déficit de atenção e todas as outras coisas. E aí isso explica porque a geração millennial está praticamente... a grande parte do mundo profissional hoje é a geração millennial, né? Isso que você falou da interação com tecnologia, eu acho que faz muito sentido. Porque, por exemplo, a Malu sempre fala... Eu tenho 2 irmãos, um com 18 e um com 17 anos. Que eles não sabem o que é você só falar com seus amigos da escola no dia seguinte. Você ir pra casa e ficar 24 horas sem falar com esse pessoal. Sim, Porque a nossa geração já pegou ali na adolescência MSN, né, ICQ, alguns, né? Eu, por exemplo, só fui usar isso quando eu fui pro exército, mais tarde. Mas já tinha essa possibilidade. Agora, o meu irmão já nasceu, quando foi pra escola, já tinha WhatsApp. Uhum. É tudo imediato, né? Então, ele tem contato com amigos de cidades onde ele estudou e já foi embora há anos. Porque dá pra marcar de jogar um jogo online, por exemplo. Imagina procurar na lista telefônica o número de alguém pra ligar pro cara nas páginas amarelas, o menino abrindo e tal. E tem uma coisa que a geração Z não viveu, que todos os outros anteriores viveram, que o milênio foi criado largado. Eles largavam a gente. Se nós vê nos filmes assim, era real. Eu lembro de ir nos meus amigos em lugar de obra, sabe? Ficar lá andando no lugar da obra com um grupo de meninos. Isso é inimaginável na geração Z. Assim, essas coisas você vê em filme mesmo. Essa coisa meio Stand By Me, sabe? Todo mundo... Na X é mais ainda do que na minha. Todo mundo vivia num gigantesco Stand By Me. As pessoas faziam coisas
botavam bomba no banheiro, coisas que para a geração... Você tem celular agora, você não se perde, né? Você não tem como se perder, andar. O mundo ficou pequeno, em certa medida, por causa do GPS. E isso deu um senso de autonomia para gerações anteriores que a geração Z simplesmente não tem, né? Ela não sabe o que é se perder no mundo, assim. O GPS hoje em dia é o celular mais barato de entrada. Tem um GPS, tem uma localização. Você vai no mundo antigo, os pais ficavam preocupados que hora você tinha que combinar o horário para saber a hora que você ia voltar, senão os pais não sabem onde você tá. Ligação, as pessoas namoravam no telefone. E aí ficavam lá no telefone, tinha conta do telefone para pagar, que as pessoas estavam gastando muito, entendeu? Os pais reclamavam que a menina arranjando namorado gastava dinheiro na conta do telefone. Coisas muito fora da... E o entretenimento piorou muito, assim, para gerações mais novas, né? Entre a geração X, que assistia, sei lá, He-Man e Transformers antigo, a geração Millennial, que, sei lá, assistia Dragon Ball, outras coisas. A geração mais nova foi exposta a coisas com uma quantidade de cores insanas que ficam piscando na tela e absolutamente mais doutrinárias do que foram coisas do passado. Isso era, assim, a ideia de que uma série de desenhos infantis ia ter ultra ideologia neles era inimaginável em épocas anteriores, e agora isso é super comum. É algo... os exemplos de homens são desconstruídos, né? Então, por exemplo, os homens são todos meio idiotas, meio bobos. Muito difícil explicar para quem é da geração nova a experiência, né? Então, um cara da geração X, se conversa com ele, ele vai te falar o que era ir assistir ET no cinema. Tipo, a experiência dele sair com os amigos, juntavam um grupo, e aí eles iam e eles compravam ET, e eles sentavam e eles viam lá a cena da bicicleta. Não, mas geração Z, na verdade, quase não foi no cinema, No cinema, já não é uma experiência. Já não era tanto uma experiência. Na nossa geração, não sei vocês, mas a gente alugava DVD, né? E era todo Aluguei bastante DVD. Um evento pra gente escolher o filme, ir pra casa de alguém e alugar o DVD, porque o cinema era caro. Né? Tinha o DVD pirata, entendeu? Na rua, os camelôs vendiam. Os camelôs, eles iam atrás de você pra vender o DVD na rua. Tropa de Elite foi o filme mais visto do Brasil e quase tudo com DVD pirata, né? Tudo DVD pirata. E agora é só baixar na internet. Sim. Mas até um ponto sobre essa questão de tecnologia, já voltando nessa parte sobre como isso afeta as pessoas. Tem um diálogo do Platão, talvez você lembre o nome, eu não tô lembrando agora, mas é um em que ele coloca, né? O Sócrates está contando uma história de um rei egípcio, se eu não me engano é o Thamus, falando com aquele deus do conhecimento, Thoth. E aí o deus fala, olha, eu criei uma fórmula contra o esquecimento, a escrita. Antes as pessoas esqueciam as coisas, agora vão poder escrever e não esquecerão mais. E o rei Thamus fala, na verdade, isso não é uma fórmula contra o esquecimento. Isso é algo que vai ajudar as pessoas a esquecerem mais. Porque se eu não tenho como anotar, eu sou obrigado a lembrar. Se eu posso anotar, eu vou esquecer. Então, tudo que você pode facilmente consultar, você tende a facilmente esquecer, porque está em outro canto. E, por exemplo, essa questão de que lá atrás não tinha GPS. As pessoas memorizavam caminhos, memorizavam as ruas. Hoje em dia, não. Como é tudo muito fácil... Você acha que isso, de certa forma, prejudicou a capacidade de aprendizado das pessoas? Ou não? Na verdade, só mudou? Esse processo descrito por Platão brilhantemente, ele está acontecendo de maneira muito acentuada há 200 anos, desde a Revolução Industrial. Muito da entropia dos costumes vem da evolução da tecnologia. É a base do Duna. Se você lê os livros do Duna, ou mesmo o pessoal agora está assistindo os filmes do Duna, que aliás é uma das coisas mais fascinantes, é Duna ter voltado ao espectro, porque justamente Duna é uma sociedade na qual eles se revoltam contra a IA. E justamente porque eles entendem que a IA vai tirar a capacidade humana. Não tem computadores em Duna, né? Porque é tudo analógico, porque é uma bifurcação. Chega um momento que fala, ou a gente vai outsource tudo, vai terceirizar tudo vai ser feito por uma força externa, ou nós vamos nos desenvolver. Não tem outro caminho, nós vamos ficar fracos e ignorantes se uma outra inteligência externa fizer tudo para nós. E aí eles fazem uma jihad butleriana na história, que é para destruir a IA, e eles reassumirem o controle analógico das coisas. Então, daí é uma ênfase muito grande em treinamento físico, aguentar o sofrimento, em mexer nas máquinas. É uma escolha consciente de uma sociedade futurista que fez um salto, né? De volta para a religião e tal. Por isso que eles fazem aqueles ritos iniciáticos do sofrimento, o cara bota a mão no negócio e tal. Aquilo ali tudo é uma espécie de re-romanização da sociedade.
dado isso, se você lê a história, por exemplo, do Catão, o velho, Catão está preocupado que a tecnologia nova que vai vir dos gregos vai corromper os romanos, que eles vão largar os costumes tradicionais e que agora eles vão esquecer como trabalhar, como se trabalha de fato, e vão perder uma série de virtudes. Então esse processo, a Revolução Industrial trouxe um conforto muito maior, mas nas fases mais avançadas dela, o que você tem agora é cada vez mais as pessoas vão tendo uma série de facilidades e elas vão perdendo habilidades físicas, mentais e tantas coisas. É o paradoxo da nossa era, que com tanta informação disponível, tantos livros incríveis, você tem uma geração que lê menos do que praticamente todas as gerações que vieram antes. As pessoas leem muito menos. E mesmo as pessoas das gerações anteriores pararam de ler em comparação que liam no passado, né? Você vê muita gente da geração X e Boomer que parou de ler. Agora tá no Zap, tá pegando notícias só a manchete do feed e simplesmente não lê mais livros longos e tal. Enquanto quando você tinha que viajar para ir até a biblioteca, as pessoas faziam isso. Os homens da Grécia Antiga decoravam a Ilíada e a Odisseia. Eles proclamavam a Ilíada inteira. Eu tenho muita dificuldade de fazer as pessoas lerem a Ilíada, só lerem e entenderem o que está na Ilíada. Imagina o cara declamar a Ilíada de cabeça. É uma loucura. Mas eles tinham que decorar os livros, porque se ele não decorasse o livro, muito difícil ele não tinha como chegar nos outros. Sim. Uma aula, uma léxio medieval, o professor... o cara tem que decorar. Primeiro tem a leitura mesmo, porque não é que cada um tem a sua cópia, não tem a cópia. Então o aluno tem que memorizar o livro para depois começar a discussão sobre o livro. Não é uma discussão supondo que você vai imprimir o Xerox ou pegar o PDF do livro e começar a ler. Não tem essa possibilidade. Então, mesmo a questão física, né? Hoje você tem academias e tantas coisas, você tem a possibilidade, o acesso. Mas aí tem a expectativa de vida nos Estados Unidos está diminuindo pela pior dieta e pelos hábitos físicos piores. É comum na internet. Você vê fotos de praias nos anos 60, 50, 40 e todo mundo está em forma. Todo mundo. Você vai abrir uma foto, multidão, e está todo mundo em forma. O que simplesmente não acontece na época atual. As pessoas... Teve algumas mudanças na dieta que são muito notórias, né? Que foi esses açúcares e óleos vegetais que foram introduzidos no lugar de gorduras animais. Então essa transição explica muita coisa, mas aí você tem a queda da testosterona e o aumento do peso. E o cara comendo carboidrato, que essa pirâmide que a gente foi doutrinado com ela na escola, que tinha uma base com um monte de carboidrato na ponta, isso é uma invenção nova, isso não existia no mundo. O pessoal, sei lá, comia ovo e fígado. Eu ainda peguei uma geração que minha mãe me forçava a comer fígado. Infelizmente. Isso, mas que do ponto de vista nutricional era ótimo. Ótimo, maravilhoso. Então, que é super barato o fígado. Uma das únicas coisas que eu não gosto na minha vida é fígado. Eu gosto. Mas todo o resto E olha que louco, então. Você tem, então, a piora da saúde das pessoas a despeito do acesso mais fácil a uma série de alimentos no mundo atual. Então, um dos grandes paradoxos é esse. Eu acho que muito do que justifica o sucesso da geração millennial no mercado de trabalho é que a geração boomer teve contato muito tardio com a tecnologia. Então, ela não vai conseguir usar ela a seu benefício. A geração X, quem entrou em tecnologia, a geração X, para mim, se divide bem. Quem entrou em tech cedo, fez muito bem, do ponto de vista profissional, várias pessoas. Porque o cara, esses são, sei lá, os Elon Musks do mundo, sabe? É aquele cara que ele conseguiu pilotar a próxima geração e ainda aprendeu num nível muito raiz e transitou bem alguns deles. Quem não entrou em tech da geração X sofre alguns dos mesmos problemas da geração boomer. O mundo começou a ficar tecnológico e não sabe como lidar com aquilo e parece que ficou para trás em alguns aspectos. A geração Y, a millennial, ela deu uma sorte muito grande que o cara é velho o suficiente para não ter sido exposto à tecnologia jovem, mas ao mesmo tempo ele está na idade para ter sido exposto a ela numa fase... inicial de mercado de trabalho. Ele não foi exposto jovem demais, mas foi exposto numa fase inicial de mercado de trabalho universitário. Então, consegue usar a tecnologia bem, transita bem no meio, sem ter tido a sua juventude roubada por ela. A geração Z, o problema dela é que ela foi exposta muito, muito cedo. Você está falando de crianças com 3 anos que entregaram o celular na mão da criança de 4, 5 anos, assim, coisas insanas. Então a tecnologia, ele não tem domínio sobre ela muitas vezes porque ela dominou ele. Uhum. Então a geração millennial acabou que se beneficiou demais desse mundo pós-tecnológico, mais que as outras, né? Quanto à questão de valores, por exemplo, se a gente volta para o passado, nós tínhamos mudanças tecnológicas que aconteciam
com muito menos frequência. Se a gente vai para a Europa do século XV, transporta um camponês do século XV para o XVI, pouquíssima coisa mudou. Sim. Todo mundo que ele conhece morreu. Talvez ele ouça falar que descobriram terras além mar. Mas agora, em termos tecnológicos, é tudo muito parecido. Sim. Agora, se eu pego um cara dos anos 80 e teletransporto para cá, cara, mudou o mundo totalmente. E aí, com essa evolução tão rápida, Guilherme, com essa mudança tecnológica, como é que fica a questão das gerações hoje em termos de valores e tradição? Porque é muito mais fácil você viver uma vida tradicional quando você sabe, cara, meus avós viveram assim, meus pais viveram assim, eu vou viver assim. Agora o tempo todo tá mudando. Sim. Que impactos a gente vê disso? O século XX como um todo, porque a gente pensa muito nas mudanças tecnológicas que nós vivemos, que é esse mundo pós-guerra, né? Nós vivemos assim, nas pessoas que nós conhecíamos, né? Viveram. Mas, na verdade, se você pensar no carro, o avião, são mudanças loucas, assim. Então, o começo do século XX foi uma loucura. Sim. Para quem saiu da carroça e começou a andar de carro, aí começou uma urbanização insana. Os americanos chamam os anos 20 dos Roaring Twenties, né? Porque é isso, o mundo inteiro mudou. O choque das pessoas com a mudança do mundo agrícola para o mundo não agrícola, com fábrica e carro, é um choque gigantesco. Então, a primeira coisa é que o século XX inteiro foi muito acelerado. Muito. E agora só acelera mais, mas mesmo assim é uma aceleração grande. Se você pegar em termos de valores, vamos lá, gerações vivas, né? A geração boomer, ela tem uma... Bom, primeiro, uma coisa muito engraçada. Então, a geração silenciosa, que é logo anterior da boomer, que é a pré-guerra, ela era extremamente conservadora pro padrão atual. Ela era extremamente religiosa. Eles são pessoas que viveram períodos de dificuldade econômica profunda. São pessoas que construíram muito do mundo que nós vivemos. Pessoas que muitas vezes a família saiu do campo e aí teve que tentar a vida na cidade, aí teve que ralar. Por exemplo, se pegar a geração do meu tataravô, eles tinham plantação de café, perderam na quebra da bolsa, e o meu bisavô daí teve que vir para São Paulo ser alfaiate, que era totalmente fora da tradição da família, e aí ele teve que aprender, e aí tinha que fazer as coisas na marra. Tinha pessoas que construíram o próprio carro. Então é uma geração forjada muito tenho que construir tudo com minhas próprias mãos, porque ninguém vai me dar nada, ou eu vou fazer isso, ou não vai virar. E é uma geração que ainda tem muitos desses valores agrícolas, mesmo tendo ido para a vida urbana. Essa geração, até a geração silenciosa, o padrão de voto dela era um voto extremamente à direita até o fim dela. Que hoje são pouquíssimas pessoas vivas dessa geração, mas foi até o final. Então, tanto que, por exemplo, a eleição do Obama nos Estados Unidos é bem o momento em que a geração silenciosa parou de votar em grandes quantidades e a geração millennial começou a votar em grandes quantidades. É bem essa transição, dá pra você ver no gráfico, você vê direitinho. Então, toda a geração antes da geração hippie, no Brasil e nos Estados Unidos, era ultra... ela é direitista num nível que eu não consigo nem expressar para as pessoas em termos contemporâneos. É até meio... no Brasil, existe a memória longínqua da avó que fazia procissão para Nossa Senhora Aparecida, o bisavó rezava o terço todo dia e tinha um filtro de barro e o prato marrom transparente, e isso na geração dos avós de muitas pessoas ainda foi vivido isso em algum nível. Depois você tem a geração boomer. Então, a geração boomer, ela viveu no pós-guerra numa época de bens de consumo, em grande quantidade, que essa geração anterior já não teve acesso. Então, ela viveu a revolução sexual, ela viveu o começo das drogas, ela viveu o começo das festas, ela viveu tudo isso. Então, se você pegar a geração boomer, quando eles eram crianças, nem tinha crime no Brasil. Isso nem era um fenômeno. Meu avô conta de andar no centro da cidade de São Paulo, criança, 3 da manhã. Ele falou que isso era comum, não acontecia nada. Ele falou, não tinha nada, não existe isso. Não existia crime, você ia no Rio de Janeiro, você ia para efeitos funcionais, o crime não é uma realidade. Isso, obviamente, mudou. Então, ele conta muito, por exemplo, da revolução sexual, como os costumes começaram a mudar, as pessoas começaram a ter relações sexuais antes do casamento, que era uma coisa que na geração anterior não se fazia. Começou a ter a disseminação, claro, dos contraceptivos. E aí você tem, no Brasil, você tem a legalização do divórcio, que não era legal, e aí muitas pessoas da geração boomer começaram a se divorciar.
E aí essa geração, ela entra na universidade pela primeira vez no Brasil, grande parte das famílias, foi o primeiro cara que entrou na universidade. E ele entrou, pegou aquele período do regime militar, e aí você tem muitas das pessoas que eram movimento estudantil, era a revolta contra o regime militar, e era todo a Jovem Guarda, e aí o Roberto Carlos, rebelde meio hippie, Rita Lee, tem uma vibe meio rebelde para algumas pessoas. Quando você vai para o interior é bem menos, comparado com as cidades grandes, essa vibe é bem mais a vibe da geração anterior, quase uma continuidade, então você tem uma divisão muito grande. E a geração Boomer, ela, então... ela aceita uma certa revolução cultural, mas é muito moderada, mesmo nos que aceitam. Então pense, o cara do interior não está querendo participar disso, em nenhum nível, tem até uma certa revolta, mas o cara que participa por exemplo, não, vou fazer sexo antes do casamento, mas vou casar. Se eu divorciar, vai ser por um motivo muito grave. Ou eu posso até ter fumado uma coisa uma vez na faculdade, mas nunca mais. Não é uma coisa que vai fazer parte da minha vida. Ou fulano fez tal coisa, ele pulou a cerca, que tinha essa cultura no Brasil, o cara pulou a cerca, mas isso aí é uma coisa, outra coisa. Então, é uma geração que já teve essa cabeça de transgressão moral, mas de uma maneira muito comedida. Embora tenha largado a religião em grande quantidade comparativamente à geração anterior. É a nova era. Teve uma senhorinha uma vez que estava conversando, eu estava contando que eu sou fã do jurista José Pedro Galvão de Souza. Ela falou, eu vi um debate, tinha um outro jurista socialista, que é bem famoso, e tinha um José Pedro Galvão de Souza. E aí eu falei, poxa, mas por que eu vou seguir esse jurista tradicional? É a nova era. As pessoas agora são novos costumes. Nós tem que ter libertação sexual mesmo. Tem que ter... O socialismo vai ser bom para o país. Ela falou que ela era uma... Isso é uma senhorinha. Você tá vendo uma senhorinha, bengala e tal. E ela falando, não, nós íamos ser livres, né? Havia essa vibe. Toda essa geração é muito engraçada, porque literalmente são as pessoas que estão marchando na rua pedindo intervenção militar e mandando, tipo, zaps assim nos WhatsApps. Agora, Brasília, já, tipo, imediato. Porque existe uma percepção de muitas pessoas dessa geração, curiosamente, né, uma inversão quase que total, de pessoas que falavam, bom, esses valores revolucionários vão ser bons na época, e paradoxalmente elas criaram uma nostalgia gigante desse mesmo período. Porque elas falavam, caramba, sei lá, era mais seguro, ou era um período que era mais funcional, né? E de vários aspectos. E daí isso backlash total, né? Inversão total, 180 graus, e falar como era melhor antes desse período, né? Nessa época e tal. Isso aconteceu com vários boomers, tá? Então os boomers tiveram uma virada muito grande política, mesmo os que tinham uma posição diferente no Brasil. E é engraçado porque também é um backlash moral. Os boomers agora... Havia uma percepção nessa geração boomer de que não, vai ter revolução sexual e nada acontece, olha só. Quando você libera sexualmente as pessoas, nada vai acontecer. Uhum. Nós permitimos costumes sexuais mais livres e nada aconteceu. Ou seja, nada acontece. Se um cara fuma uma coisa, isso não é nada. Nada vai acontecer. Se você permitir as drogas, nada acontece. Se você permitir não sei o que, nada acontece. Por quê? De fato, num mundo já completamente estruturado, que é o mundo daquele período, nada estava acontecendo de fato. É a percepção bem anos 60 do fenômeno. Só que quando você pega na geração X, a geração X já é em grande parte uma revolta contra o que aconteceu na geração Boomer. Por quê? Nos anos 80, os anos 70 foram marcados por crise econômica. O Brasil teve primeiro um milagre econômico, então a economia voa. Mas depois o Brasil entra numa fase de inflação insana. Aí vem a direta já, então todo mundo tem caras pintadas, é a democracia, blá, 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 tudo vai voar, agora é um novo mundo, a nova era, blá, blá, blá. E o efeito econômico da nova era é que você tinha que colocar um preço, um tabelamento de preço, o cara ia lá no supermercado e a cada 5 minutos o preço das coisas mudavam. Ou seja, o mundo novo que ia ser absolutamente a jorrar prosperidade é um mundo de tabelamento de preços, de crise internacional, em que você no Brasil anda com produtos extremamente defasados comparado com, sei lá, nos Estados Unidos, que o cara tem produtos bem melhores, acessíveis, e você só quer importar coisas porque você não aguenta mais o negócio. Essa é bem a vibe do começo dos anos 90, que a geração X viveu loucamente. Então a geração X, ela tem uma relação com o dinheiro muito curiosa, ela tem uma preocupação muito grande com o dinheiro. E na geração X, essa revolução cultural já era um pouquinho mais. Então, não deu certo o casamento, divorcia mesmo, vai curtir a vida. Não importa se você tem 40 anos.
já é uma cabeça que já criou os filhos na vai pra balada, filho. Vai lá, aproveita a balada, entendeu? Não... curte a vida. Quando você tiver 30 anos, você casa. Não é geração... Se eu ouvir um boomer falando, eu vou falar pra você fazer concurso público. Porque, literalmente, na época, boomer... Todo mundo que fez concurso público ficou rico, porque tinha poucas pessoas alfabetizadas no Brasil. O cara passava num concurso, a remuneração comparativa era muito alta, era a percepção de que você tá ganhando dinheiro muito grande. No caso da geração X, isso já não rodava, mas a geração X falava para os filhos, não, vai lá, não dá nada. Se você ficar na balada até os 30 anos, é uma ótima ideia. A geração X comprou essa coisa da educação no positivo, nossa... com farofa, mas era uma educação muito mais americanista, os caras chamavam de geração Coca-Cola no Brasil, aliás, porque tinha cultura americana, porque tinha exposição a ela, porque a Guerra Fria, e tem aquela vibe de que, poxa, caiu o Muro de Berlim, é uma geração muito das pessoas hoje que são contra a ação do woke, são a geração X, na verdade, que é a geração mais politicamente incorreta, extremamente politicamente correta, aliás, comparado com tantas outras... A geração X seria dos nossos pais. Da minha mãe. Meu pai é boomer. Seu pai já é boomer. Não, é porque os nossos pais, tanto meu pai quanto do Bruno, é militar. São militares. Então, são conservadores por natureza. Então, a gente não consegue... Eu não consigo perceber... Meu pai não me criou da porra louca. Pode cair até 30 anos na... Tanto é que eu não fiquei, né? Sim, mas os pais da geração X não fizeram nem isso de maneira... Muitos deles... de maneira 100% consciente, era absolutamente normal. Era o normal da época. Era o normal da época. E ia pensar, mas você vai ter que trabalhar. Mas sua mãe, sim, é verdade, faz sentido. Pô, eu fui nas matinês. E a sua mãe era contra você ir nas matinês? Não. Zero? Ela era a favor. Mas ela falava que você tinha que ganhar dinheiro. Sim, falava assim, não com tanta veemência, que eu também sempre... É porque não precisava me convencer a ganhar dinheiro. Eu sempre quis, entendeu? Mas a cabeça é um pouco... Curte a vida e depois mais pra frente você vai se acertar. Seria a cabeça. Essa é a cabeça de muitas pessoas da geração X. Eu casei de maneira... Na percepção de todo mundo à minha volta, muito cedo. novo. Muito cedo, A gente casou muito cedo, verdade. Porque eu tinha 26, a Malu tinha 24, é isso, né? A geração X traz muito essa cultura. E você vê muitos dos valores de geração X. No Brasil sempre chega um pouco depois... Mas você vê, Sex and the City é uma série, tipo, pra geração X, entendeu? É tipo, a série do nova-iorquino, revolução sexual, vamos curtir a vida até jazz, e Woody Allen e qualquer outra coisa que seja. Existe uma vibe. Mas é uma vibe mais à esquerda, mas tem vários tipos de vibe na geração X. Rock Balboa é uma vibe da geração X. Banda de rock é uma vibe da geração X. Bailinho Bailinho, que era muito inocente, Cazuza, comparados né? com assim. a parte, é uma vibe da geração X. Rock and roll, aliás, e geração X são praticamente sinônimos, né? Geração X é os anos 80, é a vibe da geração X. O Homem Biônico, sabe? Todo mundo que quer um teste, se o cara é da geração X, ele assistiu o Homem Biônico, entendeu? Quem é das outras gerações vai olhar pra mim e falar, que diabo é o Homem Biônico, entendeu? Mas era o Hulk, tinha um Hulk, era o Lou Ferrigno pintado de fisiculturista grande. E tal. Tem essas vibes da geração X. A geração X é outra que ainda não tem a consciência total de que se você mudar a cultura, também é a mesma coisa, nada acontece. Aliás, o otimismo é muito grande, pensa. Vem o plano real, a geração X então vai viajar a super vibe do Brasil da geração X é ir pra Disney. Super vibe geração X, tipo, a gente tinha inflação, agora tem o plano real, R$1, $1, a gente vai pra Disney. Tipo assim, vibe... A gente era muito pobre pra isso nessa época, amor. Porque a gente não foi. Não conhece ninguém. Mas na verdade, muito da vibe da geração X que eu falo em relação à Disney é não consegui ir. Mas e agora eu preciso muito. ir porque eu não fui quando eu tinha dinheiro. Isso é outro indicativo muito forte que você é da geração X. Tipo, narrativa geração X total. Não tinha dinheiro pra ir pra Disney, agora realizei meu sonho. Só gente da geração X faz isso. Ninguém que é de outra geração faz isso em nenhum nível. E aí você tem, claro, na geração X, então... A geração X não compreende o que aconteceu com a geração Millennial, que é a minha. E eu compreendo porque eu tava lá. Quando eu tinha... Então, meus pais são da geração X e eu sou da geração Millennial, né? E aí, eu entrei na escola. E eu cheguei pros meus pais quando eu tinha 10 anos e falei, eu tô sendo doutrinado na escola. Pra geração... meus pais olharam e falaram, esse menino é louco, tal. Ele tá achando que existe doutrinação em escola. Meus pais tinham estudado no mesmo colégio, minha mãe tinha estudado no mesmo colégio que eu. Ela falou, imagina, você acha que estão falando alguma coisa? Na minha época também tinha alguma coisa. Então, claro que o tipo de doutrinação que eu recebi na escola era inimaginavelmente mais brando
do que o que viria nas próximas. Era inimaginavelmente mais branco. Eu lembro de uma conversa que tive com a minha mãe é geração X total. Então eu falei pra minha mãe que ia ter um negócio chamado gênero, né? Ideologia de gênero e tal. E minha mãe falou que eu era um teórico da conspiração, que isso não existia. Que isso nunca ia acontecer. Que a ideia de que isso ia ser discutido em público era uma ideia inimaginável. Eu lembro exatamente dessa conversa. Minha mãe chegou pra mim e falou: filho, olha, deixa eu te falar. Não viaja. Você cria umas teorias, você cria uns negócios. Nunca vai acontecer. Garanto pra você que na TV ou em algum lugar assim, alguém vai discutir esse negócio que você tá falando. Aí um dia minha mãe marcou um jantar comigo, sentou comigo e falou: filho, era tudo verdade. E se existe... Porque no imaginário da minha mãe, que é da geração X, isso era inconcebível. Não era nem que era a ideia de que você ia restringir falas, outras coisas. Que nem o Jordan Peterson ficou famoso por causa do debate sobre pronomes de gênero. E isso era inimaginável no período dos anos 80, que isso ia ser uma pauta. Não obstante, virou uma pauta nas gerações subsequentes. E aí a geração millennial, ela é desproporcionalmente mais educada no sentido de ter ido para a escola e para a universidade do que outras que vieram antes. Ela foi para a universidade em grandes quantidades. Tem muito mais universidades, ela foi para a faculdade de Direito em grandes quantidades. Meu Deus do céu, tem mais faculdades de Direito no Brasil do que no mundo inteiro somado. E ela foi para a universidade. E então a geração millennial recebeu essa cultura universitária que simplesmente não era presente em gerações anteriores. A geração Z é diferente ainda, porque, por exemplo, na minha época, quando eu falo de doutrinação, eram coisas do tipo, sei lá, o capitalismo... Passavam filmes do Michael Moore pra gente assistir na escola, sabe? Era, tipo, falando... Tinha um documentário do Michael Moore falando que os americanos eram idiotas. Era coisa desse tipo, o FMI era um vilão, e assim por diante. Na geração Z já tinha padrões de comportamento, de discurso, de coisas que já eram engendrados desde muito cedo. Se a minha mãe achava imaginava alguém discutir ideologia de gênero, hoje isso é muito comum para crianças de 4 anos, 5 anos, até o ponto que tem... isso é passado muito cedo, em muitas escolas, em grande quantidade. E tem, tipo, literalmente diretrizes do governo, sei lá, sobre coisas do tipo. Então a geração Z é muito diferente a relação dela com as escolas anteriores, o tipo de leitura, a quantidade de clássicos. A minha avó saiu do colégio falando fluentemente 4 idiomas. Caramba. Isso na minha geração era inimaginável. Imagina você ir pro colégio, na nossa geração. Imagina você ir pro colégio e sair falando 4 idiomas fluentemente. Nas gerações anteriores tinha palmatória, entendeu? Até coisas exageradas das gerações anteriores, umas coisas muito loucas, né? Chegava na criança e batia na mão da criança, tipo, uns negócios que pra gente é medieval, assim. E que na realidade era padrão na educação. Não tinha educação. Se voltar um tempo suficiente, não tinha educação, só tinha escolas para meninos ou escolas para meninas. Minha mãe chegou a fazer um negócio chamado escola doméstica. Você tinha aula de cozinha e costura e como arrumar a casa, o que sempre foi muito útil, aliás. Para ela foi muito bom. E depois, claro, começa uma campanha para abolir a escola doméstica, porque é politicamente incorreto. Independente de todas essas coisas, o ponto quando você pega a geração millennial, você já tem uma visão que não existia em gerações anteriores, que é, por exemplo, o capitalismo é mau e opressor. Isso existia em nichos, mas não era uma visão que seria passada para tantas pessoas. Na geração Z, então, a geração Z tem até um efeito um pouco oposto. Por exemplo, o Trump foi em parte eleito pela geração Z. Especialmente os homens da geração Z. Porque o raciocínio o cara da geração Z ouviu que o homem é um opressor por natureza. Tipo, o homem a figura masculina é opressiva. Isso não tinha na minha geração, por exemplo. Eu não ouvi na escola que toda figura masculina é opressiva. Mas isso gerou o efeito oposto, porque daí o cara pensa assim, o homem jovem, né, americano, isso é estatisticamente desenhado, né? Ele pensa assim, se não tem espaço pra mim, que sou homem jovem, eu vou pra onde, né? É o fenômeno de Jordan Peterson, que muitas pessoas começaram a seguir ele, porque não tem a figura paterna. O fenômeno do abandono paterno é muito maior. E é o fenômeno do tipo, olha, se todo mundo na escola tá falando que eu sou um mau, então eu vou votar no Trump, porque os caras também falam que ele é mau, entendeu? Então eu vou, na verdade, eu tô fora do que estão me passando. Essa fuga dos homens jovens nos Estados Unidos, migrar pro Trump é uma coisa muito louca, tem a ver com Bitcoin, tem a ver com tantas outras coisas que são discutidas. Mas é uma fuga muito curiosa que já é efeito de uma cultura tardia. Aí agora falando da revolução sexual. O boomer pensava assim, a revolução sexual não vai dar nada. Esse era o raciocínio, porque nada aconteceu no período.
Se você pegar a geração Z tem menos relações sexuais do que qualquer geração que veio anterior. E as pessoas têm menos relacionamentos e mais relacionamentos disfuncionais. E elas são mais depressivas em relação ao relacionamento em geral. E se você perguntar pro cara da geração Z, que tem um pouco de informação, ele vai falar pra você, a evolução sexual deu errado, ele fala pra você, mas é óbvio. Ele nem pisca o olho pra falar, porque ele já não é quem tá no começo do processo, ele é quem tá no final do processo, ele tá vendo as consequências últimas, até uma fase avançada do processo. E uma fase muito louca é essa. No ponto final da revolução sexual, as pessoas têm menos relações sexuais. Por quê? Porque daí você tem toda a coisa do feminismo, e tem toda a coisa de várias coisas, e aí tem todo um clima mais de desconfiança entre homens e mulheres, tem conflitos maiores entre homens e mulheres, e aí o cara se fecha em casa e pornografia e etc, e meio depressivo. Então a pessoa prefere não ter uma relação sexual pelo problema agregado que tem nisso. É o fenômeno que na internet chama dos incels, né? Do cara que tá trancado em casa e tantas coisas. Então, paradoxalmente, na geração Z, você já vê a retração do relacionamento. Uhum. Então, o final disso é isso. Outro efeito, né? Então, por exemplo, na geração Boomer não, faz sexo antes do casamento, mas termina casado até o final da vida. Na geração X já por que não divorciar? A geração Z já cresceu sem o pai. Em 50% dela. Então, 50% dela não tem pai. Então, não tem a referência paterna para nem olhar. Então, se você falar assim, qual era a importância de um pai? A relação que se você perguntar para um boomer, às vezes ele fala, não, meu pai era muito rígido, né? Ou para o cara de outra geração. Mas quando você fala para a geração Z, às vezes a resposta dele é que ele nem teve o pai em casa. Porque o pai dele já tinha divorciado, porque exatamente já tinha essa cultura, já tinha ido embora, foi fazer outra coisa, estava no segundo casamento muitas vezes, terceiro, porque a taxa de divórcio aumenta muito do primeiro casamento pro segundo. O cara que divorcia uma vez tende a divorciar a segunda e a terceira. Vez, né? É o caso do meu irmão. É verdade. Você estava, inclusive, vendo essa estatística esses dias. 50% das crianças no Brasil crescem sem pai. Hoje. É uma loucura, né? Porque... Imagina, metade do que eu sou é por causa do meu pai. Claro, mas quase todo mundo, porque quase todas as estatísticas positivas que você tem são associadas à paternidade. Uhum. Sucesso profissional, tem uma correlação muito forte entre presença paterna e sucesso profissional, nível de formação cultural, valores, é tudo dado assim, né? Mas aí se você pegar uma pesquisa nos Estados Unidos, mas que o eco no Brasil é claro, tem uma pesquisa interessantíssima que os valores, as pessoas passaram a valorizar menos, né? Religião, família, patriotismo, trabalho. Aí você pega, tipo, várias estatísticas de valores desses que foram perdendo valor. E a única coisa que aumentou foi dinheiro. Que, o pessoal tá muito mais materialista. Então, é mais materialista, mas é engraçado, porque as pessoas valorizam mais dinheiro, mas menos trabalho. Então, o problema dessa conta, né, é que alguma coisa não fecha, sabe? Sim. Então, essa crise geracional, e é visível, né? Tem até um vídeo que eu gosto muito, que é um high school americano. É o mesmo high school. E eles pegaram ano a ano, de 1900 até 2020. Não lembro qual foi o ano que parou, mas agora, era recente. Pegaram um período de quase 100 anos? Quase 100 anos. Caramba. E aí começa todo mundo vestido de... tipo, as mulheres com capa, tipo assim, sabe aquelas... Não é capa, o termo tipo aquelas saias armadas e o chapéu. O chapéu e o guarda-sol, né? Toda aquela coisa. E aí chega os anos 60, já tem uma galera... Começa a aparecer uma saia, às vezes uma saia mais curta e tal. Mas ainda você vê um pessoal que tá... Tipo, a galera... aquela galera Estados Unidos, assim, que às vezes o cara vai de blazer no high school. Tem uns caras com caneta no bolso, sabe? Aquelas coisas assim. Aí chega a geração X, e já é aquela coisa mais rock and roll, calça jeans rasgada, Sim. alguns, e a galera meio gritando. Pega a geração posterior, os caras levam vodka na escola, aquelas coisas já que já foi vista. E aí chega a geração Z e tá todo mundo com celular, e todo mundo meio down, assim, todo mundo é meio derretendo. Tipo, todo mundo tá derretendo a postura, as roupas, claro. Eu sempre pergunto, eu dou uma aula que eu passo esse vídeo, né? E eu pergunto o que aconteceu, as pessoas falam que as roupas sumiram. Elas falam que tinham roupas e não tem mais. Mas não é só que as roupas sumiram, é que também ninguém conversa. Quando você chega na fase final, as pessoas não estão mais conversando entre si. E o clima é todo mais down.
E ao mesmo tempo as pessoas, sim, usam menos roupas e a postura de todo mundo é mais para baixo. Postura literal, o físico, né? O porte físico das pessoas é mais para baixo. Você tem uma perda simplesmente de postura no sentido... no sentido até, sei lá, existencial. Tem gente que vai falar pra mim assim, mas você tá detonando a geração mais nova, a geração antiga. Bom, a geração antiga foi quem educou pra isso. Claro que ela é a educadora das gerações posteriores que vieram. Mas o ponto é, quais foram as ideias que geraram esses efeitos, né? As ideias, claro, eram coisas que pareciam benignas no começo e que vão se provar como não sendo. A principal delas seria, então, a revolução sexual. É uma delas, mas eu não acho que é só questão sexual, são várias. Então, por exemplo, a perda da religião em geral é outra ideia. O secularismo como um todo tem efeitos sociológicos muito grandes. A falta de paz, de família, né? Sim, o álcool e as drogas como algo mais permissivo. A presença familiar, refeições em família, a mudança física é muito forte. Eu acho que o elemento sexual é só um entre vários, né? Que ele implica na taxa de divórcio, que implica no abandono paterno. Então, ele tem uma correlação muito forte com o abandono paterno. Mas também tem uma correlação muito forte entre religião e presença da família. Tem uma correlação muito forte entre a própria figura da masculinidade, né? Uma certa ideia de ódio contra a masculinidade, você vai voltando, é notório, assim. É uma coisa quase que é chocante a diferença do Sean Connery, do perfil Sean Connery pro, sei lá, o Timothée Chalamet, entendeu? Assim como o arquétipo do homem, assim, assim, na verdade eles nem vivem no mesmo planeta, assim, sabe? Você botar o Sean Connery e o Timothée Chalamet do lado, parecem pessoas totalmente diferentes. E não é só o problema, veja, não é só esteticismo aqui, é até um tema de como as pessoas enxergam essas coisas. As pessoas enxergam de outra maneira, né? Não é que tudo é para pior, tem várias coisas que melhoraram no mundo. Eu não sou também da linha de que tudo só piora. A geração mais nova, em vários aspectos, está corrigindo coisas até que foram feitas pela geração anterior, porque estavam erradas. Descubra por que o BitBank é a melhor escolha na hora de investir em Bitcoin e em outras criptomoedas. A gente está falando da maior corretora do Brasil, com o maior volume de negociação. Além disso, eles têm um aplicativo super intuitivo, ideal para o iniciante, mas que conta também com ferramentas mais avançadas de negociação para os investidores experientes. Eles conseguem acessar o book de ofertas de diferentes corretoras, o que garante mais liquidez e melhores preços para você, além de ter também disponível um cartão de débito que pode chegar até 10% de cashback na moeda que você escolher. Eu, por exemplo, uso o cashback em Bitcoin. Além disso, o suporte é super rápido, eles são bem eficientes e, como corretora nacional, você tem aquele bônus de poder vender até R$35 mil no mês em criptomoedas e ainda que tenha lucro, não ter que pagar imposto de renda. Isso é um bônus exclusivo de corretoras nacionais. E para completar, você ainda tem vantagem, porque abrindo a sua conta e colocando o cupom PERINE30, depois de negociar os primeiros R$300 em cripto, você recebe um cashback de R$30. Isso exclusivo para o uso desse cupom. Então abra sua conta e aproveite. Isso que eu ia te perguntar, porque parece que a geração Z... Parece não, é estatístico. Eles bebem menos. Bebem. Então isso até um ponto que indústrias de bebidas estão preocupados. Porque todo mundo é bêbado ao redor deles, por isso que eles não querem mais beber. A geração não tá bebendo. Talvez por ter visto isso nos pais. E aí eu queria te perguntar isso, O avô tá barrigudo, com a lata de cerveja o dia inteiro na mão, sem trabalhar. O pai tava bêbado e largou a mãe. Claro que ele não vai beber, ele olha para aquilo e fala, cara, como é que eu vou beber? O cara vai pra academia, a obsessão da geração Z é ir pra academia. Existe o Super Zoomer, né? Eu tenho vários que me seguem, tá? O Super Zoomer é tipo o cara que acompanha meu canal, que ele manda mensagem para mim e fala, professor Guilherme, tô investindo em Bitcoin, eu tô levantando peso, tô lendo a obra completa de Platão, acordo 6 da manhã pra rezar o rosário, aí tal, tenho 18 anos. Tipo assim, uns negócios que você fala, cara, que diabos é esse menino, entendeu? O que aconteceu? Então, o Super Zoomer é um fenômeno, e é o fenômeno da resposta total a tudo que tem em volta dele. Ele é o menino que entrou na internet, e ele não tá mais aguentando o que tá rolando, tipo, ele não aguenta, e daí ele fica procurando onde ele vai encontrar um caminho pra viver o oposto do que estão passando para ele. E aí... Mas você acha que isso é significativo do ponto de vista estatístico ou são exceções? Porque, por exemplo, eu já vi pesquisas
que mostram... Era uma pesquisa na Inglaterra. Mostrava que os jovens do sexo masculino estavam indo mais para a direita, Sim. enquanto o sexo feminino estavam ainda mais para a esquerda. Isso O pessoal falava que era um renascimento da direita por conta disso. Eu falei, poxa, mas tem uma base estatística bacana, assim. Mas mostrava também afastamento entre homens e mulheres, né? Uhum. Sim, Como é que sim. você vai ter um casal que vai perdurar ao longo do tempo, não vai se divorciar, Espectros se eles têm, totalmente ao em contrário. termos culturais e morais, eles têm visões diferentes do mundo. Esse padrão é global e provavelmente o que justifica mais isso é as mulheres têm estatisticamente uma tendência muito maior a se conformar ao sistema vigente. Isso é histórico. Sabe que quando começou o voto feminino, as pessoas imaginavam que as mulheres iam votar em grande parte na esquerda. E isso simplesmente todos os grandes anos primeiros, não aconteceu. Por quê? O clima geral era mais conservador e as mulheres tendiam a votar junto com seus maridos e seus pais. As mulheres, na verdade, estatisticamente, tendem a votar de acordo com o que está estabelecido. Hoje, muitas mulheres não são casadas, portanto, elas não tendem a votar junto com o marido, dado que elas não são casadas. Então, não tem nem como acontecer. Aliás, se só pessoas casadas votassem, a direita ganharia praticamente todas as eleições do mundo inteiro ocidental. Que é um fenômeno dos mais curiosos. Se você tirar pessoas que cometem crimes, aumenta os votos da direita. Se você colocar só pessoas que pagaram boleto, aumenta os votos da direita. Tem gente que vai ficar revoltada com eu falar isso, mas eu tô falando só estatística, não é nenhuma... E é uma estatística que, vamos lá, gente, né? Vamos lá, é meio óbvio, né? Eu lembro do Jonathan Haidt dando uma palestra falando que quanto mais tem religião e quanto mais a esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. E ele falando isso, e eu lembro de umas pessoas chocadíssimas, assim, na plateia, falando, meu Deus, que correlação incrível. E eu, assim, falando, cara, você vê que meu avô falaria, sabe? Mas tudo bem. Mas a correlação estatística, o estudo tá aí, é impressionante mesmo. E de fato, o que acontece? Se você pegar o sistema escolar universitário, ele é praticamente todo à esquerda. Então, a tendência das mulheres, na verdade, grande parte dela é votar com o sistema escolar e universitário. Porque os professores falaram para votar sim, a tendência delas vai ser votar sim. Dado que elas não são casadas e dado que elas não têm o pai tão presente, sobra quem que é a autoridade que vai ser seguida? A autoridade universitária escolar. Uhum. Então esse padrão se justifica em grande parte por isso. Os homens são bem menos conformistas. E tem um outro problema, que se o vilão é o homem, na narrativa do professor universitário e escolar, a mulher pode não necessariamente se revoltar contra isso. Falar, beleza, o homem é o vilão, o que tem a ver comigo? Vou continuar votando com meus colegas da universidade. Meu grupo de amigas da universidade, do RH, sei lá, da empresa, vamos votar juntos. Em bloco, né? As mulheres também tendem a votar mais em bloco, né? Do contrário, o homem falou, se eu sou o vilão, por que eu vou votar junto com você? Você tá falando que eu sou literalmente o vilão da sua narrativa. Então, o próprio discurso justifica muito dessa migração. É muito difícil ver realmente a maior virada de voto da eleição, da derrota do Trump para o Biden e da vitória do Trump para Kamala Harris é homem jovem. É a maior virada. Sim, as mulheres sim migraram um pouco mais à esquerda de fato. Mas isso também casa novamente com a proporção menor de mulheres que estão casando e sendo mães. Sim. Isso justifica provavelmente boa parte. Só da mulher ser mãe, ela tende a migrar para a religião e para a direita. Isso é estatisticamente comprovado. Começar a trabalhar, ter filho, migra a pessoa tanto para a religião quanto para a direita. E só envelhecer. Envelhecer por tabela, só envelhecer, estatisticamente aumenta a sua chance de aderir à religião e à direita. Bom, todas as gerações ficam mais à direita do que elas começam, todas. Por isso que esse fenômeno da geração Z é tão chocante, porque se a geração Z teve uma migração para a direita, estatisticamente a gente só tem as gerações migrando para a direita ao longo do tempo. Elas começam muito de esquerda, aquela famosa história, né? Não foi de esquerda quando era jovem, não tem coração, não foi depois de tantos anos não tinha cérebro, a história que atribuem a tantas pessoas. O né? jornalista francês, eu esqueci o nome dele, mas é isso aí mesmo. Fala que se você não é de esquerda quando é jovem, tem 20 anos, você não tem coração. Se você ainda é de esquerda quando tem 40, você não tem cérebro. Um jornalista francês, vou pesquisar o nome dele. O que ele está querendo dizer com isso é só um fenômeno estatístico que todas as gerações tendem a começar a vida mais à esquerda e terminar mais à direita. Isso conforme vai aumentando a experiência de vida. Exato. Mas daí muito do que isso justifica, muito dessa onda progressista estatisticamente falando, não é nem opinativo,
é o fato de que pessoas mais tardiamente casam, mais tardiamente começam a trabalhar, mais tardiamente fazem uma série de compromissos, daí naturalmente elas demoram mais para ter essa mudança. Mas quando você tem uma mudança na geração Z, isso indica uma mudança política muito forte, né? Sim, com Porque certeza. Não tem nenhuma indicação estatística de que esse cara vai começar a retrair do nada. Não acontece, tá? São muito raros os fenômenos, ou praticamente inexistentes, de uma geração migrar para a esquerda conforme o tempo passa. Não ocorre. Experiência de vida... A volta, né? A volta não acontece. A volta não acontece. O que indica que experiência de vida tende a migrar para a direita, estatisticamente falando. E que pensa, né? Quanto mais qual é o eixo comum estatístico aqui? Quanto mais responsabilidade você assume, mais você tende a ir para a direita, né? A história do... aquela história, você é socialista, tá bom. Então agora você tem que tocar a empresa. Aí o cara tem que pagar imposto. Aí acabou o socialismo dele no primeiro boleto que ele pagar de imposto. Ele vai olhar e falar, calma, o que vocês estão me dando em troca? O cara fala assim, tá te dando nada. O primeiro boleto dele acabou, ele já virou, que aboliu o Estado. Aí ele tem que criar uma criança. Aí ele vai falar assim, não, vamos criar minha criança na base da libertação sexual e das drogas. Ele olha pra isso e fala, cara, não tem condição. Fala, a criança vai destruir. O primeiro dia que ele vê a criança destruindo a casa, ele já migra pra direita, entendeu? Porque ele fala assim, ele já vai... Aqueles memes, né? Tem um meme do cara... o cara desaparecendo, porque ele falou assim, eu vou ter que botar ordem, não tem nem o que não é nem uma pergunta do que fazer. Não é nenhum questionamento. Não é nenhum questionamento, tanto que a quantidade de pessoas que eu conheço que viraram religiosas na seguinte contexto, teve o filho e fala, preciso criar meu filho, eu vou criar com quais valores? Sim. E aí o cara fala, preciso criar meu filho na religião. Porque se eu não criar meu filho na religião, ele vai ser criado em sei lá o quê. Aí o cara fala, preciso voltar pra religião. Direto. Eu vejo isso em quantidades quase que... quase industriais, assim. A gente tem um combinado entre a gente, por conta da Maria Tereza. Sim. Que é justamente isso, começar a levar ela na missa. Porque é mais fácil, né? São valores que estão aí há muito tempo, dão certo. Porque, claro, você vai criar em quais valores. Esse é um negócio que é tão natural pro pai. Então, essa migração das mulheres para a esquerda, ela é praticamente, estatisticamente, igual a só o fato das mulheres não estarem casando. O que vai ter muita mulher millennial que não vai casar, né? Então, porque a mulher millennial assistiu Sex and the City, assistiu Friends, sei lá o que assistiu. Friends, no final, eles às vezes casam, né? Muito curiosamente. No final, todo mundo chega e fala, não, beleza, galera, muito legal, a gente tá curtindo aqui uns anos, vamos casar, né? Vamos casar, vamos ter filho e tal, vamos trabalhar. Termina assim. Mas a mulher millennial ouviu isso, ouviu do RH, que não era pra casar, sei lá o que falaram. E aí agora ela vai chegar, muitas delas nos 40 anos, e realmente não vai casar. E o efeito disso é meio drástico, socialmente falando. Sempre, já aconteceu com a mulher boomer isso. Por quê? Porque a mulher vai, claro, ter toda uma mudança na vida dela, que ela acabou não casando, acabou não tendo filhos. E isso, estatisticamente falando, gera insatisfação. No final da vida ela fica, no final da vida ela fica insatisfeita. Agora não consegui casar. E as pessoas se sentem insatisfeitas que não casou. Porque tem uma idade. Isso é uma coisa... O homem até consegue casar mais tardiamente, a mulher consegue menos, né? A gente vence. A gente tem idade cronológica que a gente precisa seguir. Então, precisa se reproduzir até uma certa idade. Isso. Casar até uma certa idade. Etc. O homem consegue ter filhos até muito tardiamente. E ele ainda consegue casar com até uma idade bem mais avançada. A mulher, ela tem muito mais dificuldade para ter filhos depois de uma certa idade. E ela tem muito mais dificuldade para casar. Então, a mulher sofre muito mais com esse delay da maturidade do que o homem. No entanto, as mesmas pessoas que às vezes promovem, falam que é em defesa da mulher, estão, na verdade, criando um hábito que para as mulheres vai gerar insatisfação. Segundo as próprias mulheres. Se você fizer uma pesquisa entre mulheres, como tem várias, você preferia ter casado, dado que você não casou, a pesquisa tá meio cruel, né? E muitos falam, sim. Então você está criando um problema social retroativo, né? Esse é um ponto muito interessante sobre isso de gerações, porque uma vez, vocês fizeram um episódio sobre isso no Primocast, você estava lá como um dos convidados, eu vi um comentário de uma pessoa falando, cara, isso é que nem fazer um episódio sobre signos, mas não é por conta dessa questão de uma certa vivência comum a toda geração. Sim. Então, por exemplo, por conta do acúmulo de inflação que a gente teve ao longo das últimas décadas, hoje é muito mais difícil comprar um imóvel numa grande cidade. Perfeito. E geralmente, para formar uma família, o que acontece? A pessoa sai da casa dos pais. Perfeito. E aí forma a sua família. Agora, se é muito caro comprar um imóvel, a pessoa fica na casa dos pais, ela não forma uma família. E aí, se ele forma uma família aos 35, ao invés dos 25, aí a janela para ter filhos também fica mais curta. E todo boomer tem um imóvel.
E daí ele vira pra você e fala assim, como você não consegue comprar uma casa? Ridículo. Ou ele fala assim pra Aí você... Aí tem o meme, né? Na minha vez, o apartamento... né? Vem ser adulto, o terreno custa 1 milhão, o carro custa 100 mil, a seleção é uma bosta. Exatamente. Vai invertendo totalmente, mas é claro, porque a inflação vai comendo solta, inclusive nesses últimos anos aí tá comendo solta e ninguém tá falando nada, mas a perda de poder de compra das pessoas é muito grande e o cara tem que ser um milionário para poder comprar um apartamento e um carro, dependendo do lugar. Que em São Paulo é isso, cara, é um milionário. Isso. Você tem um imóvel de 50 metros no Itaim, você tem um patrimônio de 1 milhão. Você tem um patrimônio de 1 milhão de reais. Assim, então, uma barreira de entrada é muito diferente. E não é igual você ir no bailinho dos anos 80, tocando Pet Shop Boys no fundo, da experiência que o menino Zoomer teve quando ele ia numa festa da escola. São experiências totalmente diferentes, elas não são parecidas. O carnaval, tinha eu falado, o carnaval que os seus avós foram e que os seus filhos vão, são totalmente diferentes, eles não são o mesmo fenômeno. Eles têm o mesmo nome, eles têm a mesma estrutura, mas a forma como as pessoas se portam é diferente, o meio de trabalho e tal. Agora, tá tendo os trends não são só down, por exemplo, a gente falou de cultura progressista. Nas empresas, o movimento hoje nos Estados Unidos é de retração, não é de expansão. Totalmente. Aliás, você está vendo o movimento oposto. Daí é o fenômeno... Você estica a corda. Então, por exemplo, home office. Houve a expansão infinita do home office. Agora tem um momento de retração muito grande. E a mesma coisa vale para uma série de coisas. Todo mundo botou lá política ESG e tal. Agora tem muitos investidores do Vale do Silício que se o cara colocar política ESG ou DEI ou o que quer que seja na empresa, ele não investe. É o fenômeno oposto ao que se tinha 10 anos atrás. E é engraçado isso, porque o cara, o empresário, ele às vezes vai muito na moda, ele vai na onda, ao invés de pensar em tendências de longo prazo. Quando você fala de ter filho, isso são coisas que são testadas ao longo de milênio. Você fala de ler livros, de malhar, de lutar jiu-jitsu, você tá falando coisas que são décadas e décadas testadas e tal. Quando você fala da última moda ESG, isso é uma coisa de um time frame específico, não é uma coisa que tem 100 anos de time frame. E aí o mesmo VC que no passado só comprava se fosse assim, agora vira para você e fala assim, eu não compro se for assim. Porque você está falando de um fenômeno que é transitório, ele não é permanente. Então quando você fala de gerações, a geração se dá melhor quando ela aposta em coisas que vão durar, que são lindy, né? Como eu falo nos Estados Unidos, que tem efeito duradouro, que vai durar 60 anos, 70 anos. Quem investiu em coisas que são duradouras, por exemplo, eu tava olhando isso, que eu vi num filme, um cara falando, isso aqui vale 5 mil libras. Aí eu falei, caramba, eu botei ali, quanto que é 5 mil libras? Aí eu botei assim, 5 mil libras, joguei lá na IA, tinha falado 5 mil libras da época, equivale a 174 mil libras de hoje. Que é R$1 milhão. 5 mil libras é R$1 milhão. Eu falei, cara, é R$1 milhão. Exato. Olha a loucura da inflação. Então o cara que pegou a libra e botou no banco e deixou a libra lá parada, ele perdeu dinheiro infinito, ele perdeu R$1 milhão. E o cara que... Ele foi de R$1 milhão para 35 mil. Essa é a proporção. R$1 milhão para 35 mil reais. Enquanto o cara que comprou, sei lá, ouro ou outros ativos, outras coisas, ele multiplicou esse valor. Ele pode ter chegado razoavelmente mais que esse R$1 milhão. Então, na verdade, olha só que loucura. O cara que apostou em coisas permanentes... Pensa, ouro é um ativo que você podia ter comprado no século XIX. Sim. Você podia ter comprado no Império Romano. Não é nem um investimento que mais multiplica, só para pegar um ativo que não desvaloriza, não vai desvalorizando. Nos últimos 10 anos, o ouro bateu S&P 500. Que é bizarro, né? Porque você tá pegando um metal amarelo que não faz nada, só fica parado contra as 500 maiores empresas da maior economia do mundo. E aí o ouro ganhou. Então, se o cara tivesse comprado ouro, o dinheiro dele teria multiplicado muito mais. Se ele tivesse comprado terra, teria multiplicado. Só que o que você viu? Muitas pessoas que apostaram contra coisas permanentes. Então o cara falou, não, vou vender a minha fazenda para deixar o dinheiro investido aqui, às vezes, para gastar o dinheiro no consumo, pegar bens. Pessoas que trocaram ativos mais permanentes por ativos fluidos, ativos que não tinham permanência de longo prazo, perderam patrimônio. Então, quando uma geração aposta em moda, a minha geração apostou muito em moda por muito tempo. A geração millennial, eu vi ela enrolar dos 20 aos 30. E muitas pessoas só começaram a amadurecer nos 30. Muitos. É um negócio... Vocês devem ter visto o mesmo fenômeno. O cara passou dos 20 aos 30 branco.
Eu acho que eu só amadureci com uns 27, quase 30. Mas você amadureceu muito mais novo, imagino, do que muitos dos seus... já era madura. Você começou a ganhar mais dinheiro nessa fase. Talvez. Você encontrou a tua... Foi na veia ali, mordendo a jugular, entendeu? Que você falou, isso aqui que eu vou fazer na minha vida. Eu casei com 25. As pessoas olhavam pra mim e falavam... Meu Deus, você é uma criança. É exceção. Uma criança. Mas eu não acho que nós somos amostrados significativo. Pensa nos amigos de vocês. Quantos amigos de vocês casaram antes dos 30? Não, a maioria não casou. Não, a maioria não casou. Quantos amigos de vocês começaram a focar muito forte na carreira no começo dos 20 anos? Ninguém, eu acho. Tava na fase de estudar ainda. Eu tava na faculdade, O pessoal tava na faculdade, formava mais tarde. Alguns já iam pra fazer alguma coisa, uma pós depois. Se pegar os amigos de vocês, você acha que eles começaram a levar a carreira muito a sério com que faixa etária? Com uns 30. 30. Pois é. Que foi o primeiro momento que ele começou a pensar em família. Ou seja, ele pulou uma década. É um gap, é um buraco. São 10 anos de buraco. O coitado da geração Z, às vezes ele nem sabe como ele vai fazer. Ele tá meio que... Ele tá desesperado porque ele fala, cara, eu não sei nem por onde... Porque ninguém passou nada pra ele. Pensa, o cara teve seminário sobre diversidade na faculdade, na escola. Maravilha. Mas ele não teve tenda de limonada pra vender a limonada na rua. Sim. Eu lembro uma coisa da minha geração, né? O Enzo, né? O Enzo, claro, não teve tenda de limonada. Eu lembro da minha mãe. Eu falei assim, eu não aguentava que eles passavam o Big Brother na TV. Eu falei, eu preciso comprar uma TV. Eu vou assistir TV no meu quarto. Aí minha mãe falou, se vira. Eu comecei a montar produto e vender nas festas dos adultos para pagar minha TV. Eu falei, cara, isso é inimaginável. Pensa essa habilidade de você ter que criar um produto com, sei lá, 9 anos de idade para vender. Mas tinha na cultura pelo menos a ideia de, poxa, vamos lá, vende água Faz alguma coisa. Faz alguma coisa para você criar isso no negócio. O cara da geração Z, muitas vezes, e agora tá assistindo conteúdo do começo, graças a Deus a internet acaba gerando avenidas para aprender por fora, né? Do que não foi passado organicamente. Mas a escola dele não tá dando essas habilidades, em nenhum nível. Nem tá preocupado com isso. E aí, Guilherme, na sua percepção, porque agora já tá começando uma nova geração alfa. Sim. Vai ser a da Maria Tereza, você também tem filhos pequenos. E qual você acha que vai ser a maneira como essa geração vai ser moldada? Porque, por exemplo, vários da geração alfa são filhos dos millennials que cresceram de uma certa maneira, não tiveram esse acesso a toda a tecnologia durante a infância e viram que na geração C deu merda. Entendeu? Falando, cara, esse negócio de tela desde cedo para criança não é interessante. Então, você entende que a gente vai ter, por exemplo, um certo resgate de algumas coisas, como já está acontecendo em alguns da Z, e religião, o que eu acho que vai acontecer etc. A tendência das gerações, é a minha previsão fortíssima para a tendência, é a desigualdade entre pessoas da geração. Isso só vai aumentar. Isso é maior na geração. Então, assim, o boomer, todo mundo tem um padrão de vida mais parecido. Parecido, tá. Todo mundo conquistou coisas mais parecidas. Conseguiu comprar um imóvel, fez uma carreira ali, juntou um dinheirinho na poupança, conseguiu viver uma vida mais ou menos um certo padrão. Existe uma igualdade do boomer muito maior do que em relação às gerações posteriores. Na geração millennial, a diferença já é bem maior. Os meus colegas ou prosperaram muito mais ou fracassaram muito mais. Eu não vejo a gente também. Um padrão médio nos meus colegas. É muito raro eles terem um padrão de vida médio. A geração X já era muito mais do que a minha. Menos que os boomers, mas muito mais que a minha. Já padrões de vida mais parecidos. Na minha, meus amigos... Tô falando de mesma escola, mesma faculdade. Não tô falando nem pegando cohorts tão diferentes. Eu tenho amigos da faculdade que não saíram do canto, em nenhum nível. Desesperados para pagar contas básicas, assim. E eu tenho outros que enriqueceram. Uhum. E isso tá em frame igual. Condições iguais. Condições 100% iguais. Origens socioeconômicas, educacionais iguais. Na geração Z, esse gap vai ser muito maior. Porque pensa agora, o Zoomer 100% enzado versus o Zoomer, o Super Zoomer que eu falei. Eles não vivem no mesmo planeta, entendeu? Pensa o Zoomer agora que é só óleo de soja, sucadez. Não faz um exercício sequer. Não faz nunca levantou uma pena. Não odeia o capitalismo. E agora tá trancado em casa o dia inteiro. Cara, esse cara, ele vai... e agora pensa no outro, no Maximus, no cara que tá fã do Império Romano, levantando peso e investindo com 20 anos de idade. O gap dessas pessoas vai ser insano. A internet cria esse gap também. Uhum. Porque agora o cara consegue entrar na internet, a gente tá falando de investimentos, todo mundo tinha uma certa noção meio comum,
Agora o cara vai estudar investimento, o outro não sabe nem nada do que está acontecendo. Só que um vai começar com 18 anos e o outro vai começar lá quando já estiver dando tudo errado. Então, o gap vai aumentar, a boca do jacaré vai abrir insanamente. E eu acho que a geração alfa vai ser ainda mais. A geração alfa vai ser muito mais. E eu acho que tem a ver com os pais, no caso. Porque a gente, veja, se a gente estuda, a gente está pensando nisso, a gente tem tempo para pensar nisso porque a gente resolveu alguns dos problemas, como o dinheiro e a capacidade de poder pagar as contas. Então, a gente tem tempo para fazer isso. Mas a maior parte, eu acho, a massa, principalmente do brasileiro, infelizmente, está pagando conta, está trabalhando. Ninguém está pesquisando se a internet é realmente ruim e talvez precise, né, de um iPad na cara da criança. Então, vai ser mais difícil, talvez. O nosso filho vai ser diferente do filho do trabalhador. Mas isso não é uma consequência da geração. Na minha opinião, isso é uma consequência do enriquecimento. Você tem mais tempo para isso. Mas o que eu ia falar é que, de fato, a desigualdade ela é uma consequência do avanço tecnológico. Sim. Porque hoje, por exemplo, você é um professor. Lá atrás, um professor daria uma aula para uma turma com 50 alunos. Hoje, você com a internet consegue dar aula para uma turma com 10 mil alunos. Você vai concentrar. Então, você vai ficar desigualmente muito mais rico do que os outros. O GPT vai ficar mais igual ainda. Porque o que acontece? Eu fiquei lendo livros obsessivamente dos 20 anos até agora. Quantas pessoas com chat GPT vão ficar lendo livros obsessivamente agora? Vai só reduzir o número. Sim. Então a competição vai ficar mais fácil, na verdade. As pessoas estão achando que... Não, agora a inteligência humana está avançando. Não. A do GPT está avançando. A sua não. Uma coisa é dele, outra coisa é a sua. Então a competição só piora. Ano após ano eu só vejo piorar. Sabe que na discussão de Platão, o rei Tamos estava certo. Né? Não, Platão tá certinho. Deixa eu falar uma coisa. O Steve Jobs falou, se tem uma coisa boa da IA, vai ser a mentoria que Aristóteles deu para Alexandre o Grande. Ele matou a pau. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Platão, tudo o que ele falou estava certo, praticamente. É um negócio, assim, surreal. Você quer se manter atualizado, lê Platão. Para de ler... o Mark Andreessen falou, vocês querem entender o mundo digital, leiam o Império Romano, leiam sobre o Império Romano. Essas pessoas estão certíssimas. Sabe que a geração alfa, o problema é assim, tem dois tipos de filho da geração alfa mais comum. Gravidez acidental na loucura e pai ultra consciente que falou, não, eu quero ser pai mesmo. E eu exatamente quero ser pai e eu quero educar o meu filho para ser bem diferente de como eu cresci. Então esse gap vai ser insano, porque esse gap vai começar a surgir do primeiro ano de vida. Uhum. Vai ter pais preocupados com a exposição a telas, e pais preocupados com os valores religiosos, e pais preocupados com a formação intelectual, e pai preocupado com não sei o quê, que tem 5 filhos e que não sei o quê. E aí tem o outro pai que virou pai e nem queria. E isso, se você pegar o boomer, todo mundo tinha aquela cabeça, não, vou casar ali nos 30 anos e ter 2 filhos, sei lá. Então todo mundo, bom, mal, médio, baixo, alto, pobre, rico, todo mundo estava ali mesmo dentro de uma certa... Então o pai podia ser das mais variadas. Só que agora pais é um grupo que vai de gravidez acidental para pai que quer ter 5 filhos e educar os 5 para ser o máximo. São coisas muito diferentes, são planetas diferentes. O mundo do que é pai, ele tá se criando um gap muito grande. Uma das coisas que está acontecendo, escolas mais tradicionais vão ser um mercado que vai crescer muito. Porque toda escola é meio tiozão boomer, meio soft left, assim. Toda escola tem essa vibe. Essa vibe vai ser muito pouca, porque o pai consciente não quer botar o filho dele numa dessa nem a pau. Então o mercado das escolas atuais vai mudar radicalmente. Ele não tenha dúvida. Quando você pega uma escola mais tradicional, que fecha com valores mais tradicionais, começa a bombar loucamente, de uma maneira que eu nunca vi. É fila de espera e fila de espera, e a galera fazendo fila na frente da escola. Por quê? Porque é o padrão do pai, é o cara que quer ser pai. Uhum. E aí você tem um fenômeno que muitas pessoas com valores revolucionários não vão se reproduzir, por escolha auto-infringida. Sinceramente, são contra a fertilidade. E você tem do outro lado o Elon Musk querendo se reproduzir até demais. Até além da conta, assim. Então, esse gap é real. Eu acho que vai ter uma migração, que vai ter, sim, um movimento de muitas pessoas high performer que vão querer ter muitos filhos. O que era o oposto da mentalidade das gerações anteriores, que era, não, filho é gasto, quero ter o mínimo de filhos possíveis para não atrapalhar o meu gasto. Agora, nessa nova fase...
Você pega o Elon Musk da vida, ele quer ter filho. Ele está falando, não, precisa ter filho. E a vibe no Vale do Silício dos caras é, não, beleza, tenhamos filho, vamos ter filho. Isso não existia. Isso não existia há pouquíssimo tempo. Não era uma realidade. É uma volta de uma mentalidade anterior. Sim. É o fim de um ciclo. É o retorno, talvez, do ciclo. É o pêndulo girando. Chamem como quiserem. Do mesmo modo, vai ter uma demanda maior por livros. Porque as pessoas vão falar, eu preciso ler livros. Tudo que for hábitos, todo o mercado de hábitos produtivos vai crescer. Personal trainer está estourando agora e tudo que é exercício físico está estourando. Porque as pessoas vão procurar naturalmente, gente, o que não tem, que elas não estão tendo acesso. Elas não vão... As pessoas estão achando que o que vai explodir é IA. Na verdade, IA, como todas as revoluções tecnológicas, vai ter o mesmo padrão que sempre teve. Um pequeno conjunto de pessoas vai voar com a IA e um grande número de pessoas só vai usar a IA para preguiça e tantas coisas. Todas as revoluções tecnológicas, do carro ao que quer que seja, ao computador, a todas as coisas, têm o mesmo padrão. Elas não melhoram o padrão de todas as pessoas como um bloco. Não é assim. Tem algumas pessoas que se beneficiam muito mais delas do que todas as outras. Sim. Então esse gap vai aumentar. A geração alfa, o gap é muito maior. Muito, muito, muito. Eu olho a geração alfa, eu vejo assim, criança ultra... tipo, o pai joga lixo pra ela comer, larga ela o dia inteiro, não sei o quê, versus aquele pai que ensina xadrez. Um amigo meu tava falando, tipo, que é minoria, mas o fato de ser minoria é que tá, né? Tem gente que fala, pô, mas esse hiperzuma que você tá falando é minoria. Mas gente, só uma coisa, se é minoria, aí mesmo que ele vai voar. Porque pensa, né? Quando você tá me falando que ele é minoria, significa que você vai ter uma legião de cegos e um cara com um olho, ou com dois. É mais chocante. O Alpha, um amigo meu, tava ensinando os enigmas do Bob Fischer pra filha dele de 5 anos. Cara, ela tem 5 anos. Isso não acontecia, mas é essa internet. Aí preciso ensinar xadrez, preciso passar lógica, não posso deixar minha filha idiotizada, a escola não vai resolver um negócio que eu vou ter que resolver. Porque a geração X pensou assim, não, a escola resolve, bota numa escola boa que resolve. Sim. Quem que acha isso em 2025? É verdade. Ninguém acha isso. A gente não acha isso. A gente quer botar numa escola boa, mas a gente sabe que muita coisa depende da gente. Sim, exatamente. Porque as pessoas estão caindo na ficha. Então, mesmo se for revolução sexual, ninguém acha que é sem consequências hoje. Ninguém acha. Ninguém acha que as drogas não têm consequências. Mesmo drogas legais, a hipermedicação. Quem que acha que o cara fica tomando 80 remédios de tarja preta não tem consequência? Em 2025, todo mundo já aprendeu que isso tem consequências. O que, quando essas coisas surgem, tem aquela ideia de que não vai dar nada. Não. Prozac é tipo chique, né? Os caras falam assim, é tipo um negócio meio, o cara toma Prozac. E aí o cara começa a tomar 88 comprimidos, né? Porque é chique tomar um comprimido. Aí você começa a ver e fala, cara, mas isso aí tá destruindo a vida de fulano, porque ele é hipermedicado, ele não deveria estar. Então, o problema é que nós já estamos vendo as consequências de uma série de decisões. A mulher fala assim, não, eu vou construir minha vida mais tarde. Mas quando ela tá vendo um monte de amigas dela com 40 anos que estão sem filho, sem família, e elas não estão bem, elas estão manifestando para ela não pensa como ela pensava no passado. Então, essa mudança de comportamento dos jovens tem 100% a ver com isso. E a geração mais velha, às vezes intermediária, né, não sabe nem de onde está vindo, né? Eu vi algumas... Por exemplo, eu estava nesse evento na Inglaterra, né, e aí são pessoas do mundo inteiro, né? E tinha 3 mil pessoas do mundo inteiro. Então você tá vendo... O evento do Jordan Peterson. Do Jordan Peterson. E é muito engraçado a diferença entre os jovens e os mais velhos. E notoriamente os mais jovens são mais conservadores do que os mais velhos. Olha Isso só. Que loucura. Um evento desse, muito, mas numa proporção difícil até de explicar. E ao mesmo tempo são mais pró-tech, mais pró-empreendedorismo e mais conservadores. Você vê essa... E os mais velhos são mais... Eles são mais liberais do que os mais jovens, que são mais reaça mesmo. E muito disso explica com o mundo que eles viveram. Sim. É que o mundo que esses jovens viveram, quando você conversa com eles... Estou falando global, né? Não é fenômeno isolado. O mundo que eles viveram é mais quebrado mesmo. Pega o fenômeno do leste europeu, né? O cara do leste europeu é mais conservador em parte, porque o cara do leste europeu viveu o comunismo. É o trauma. Literalmente tem um trauma do comunismo que tá na gênese das pessoas. A mesma coisa tá acontecendo com a geração mais nova. O cara tem um trauma. Você fala pra ele, não, nós vamos todos agora... nós vamos todos criar uma sociedade utópica. Ele fala, caramba, eu já vi a utopia na cabeça dos meus professores de escola e ela é o caos. A utopia gerou meu pai e me abandonou, entendeu? Você quer que eu fale...
pensa um menino que a família dele faliu na frente dele. Ele não tá achando que irresponsabilidade financeira é bonito. Sim. O cara boomer podia se dar o luxo de ser mais responsável. Porque tá lá a casa dele. Porque tem lá o emprego público dele, que a inflação não vai chegar num nível que vai destruir completamente a remuneração dele. O cara no passado falava assim, ó, tô ganhando 10 mil reais do concurso, e falava, tô rico, tô feito pra vida. Esse mesmo 10 mil reais hoje é um valor infinitamente menor. Vale, sim. né? Então é interessante porque a geração Z, ela sim dá uma guinada, mas essa guinada vem de trauma, em grande parte. Agora, ela vai ter um grande trabalho de reconstruir. Ela vai ter que reconstruir do zero, né? Muitas coisas. Eu entendo que ela foi privada de muitas coisas. Tem uma frase que eu sempre repito, e o pessoal dá risada, que é o jovem tem que acabar. E que bom que acaba, né? Porque a gente envelhece, no final das contas. Querendo ou não, o tempo passa e a gente acaba envelhecendo. Mas será que a geração Z, a gente acaba, no final das contas, querendo que eles assumam, né? Você falou, 50% da força de trabalho atual do país é a geração Z. Então, eles têm que trabalhar, coitados. Eles têm. Sim. A gente tá querendo que eles trabalhem. 50% das pessoas que estão no mercado de trabalho é a geração Y. Ah, a geração Y. A geração Z, ela é mais ou menos também quase o mesmo tamanho da geração Y, agora. Mas ela é extremamente menos representada no mercado de trabalho. Deveria estar maior. Ela deveria estar mais agora. Quando eu comecei a falar isso, é que ela é mais nova. Então tem muita gente que é jovenzinha. Mas de cada 5 jovens também, um é neném. Então já 20% tá fora porque nem estuda nem trabalha, né? Inclusive, aproveitando a sua frase do jovem tem que acabar, fui atrás de quem é o autor daquela frase de que se você não é socialista até os 20, você não tem coração, e se ainda é socialista até os 40, não tem cérebro. É um político francês, Georges Clemenceau. E ele continua, o tempo e a idade me tornaram um liberal. Então ele era jovem, ele era de um jeito, depois ele foi ficando liberal no sentido aqui mais à direita, né? No sentido francês da palavra, mas assim, engraçado que o Clemenceau, claro, foi um péssimo político, mas eu de fato acho que você não deveria ser socialista nem com 20 anos. Mas assim, tirando essa, sabe que a primeira vez que eu concluí que o socialismo não ia dar certo, eu tava na 4ª série. Não lembro, muito obrigado, minha professora. Nossa, eu não tinha a menor noção do que era socialismo na 4ª série. Eu estava na 4ª série e tinha no meu livro didático, tinha assim, Cuba e os Estados Unidos. E o texto falava que Cuba era muito melhor. E daí eu levantei a mão e falei, professora, olha, tem um problema aqui. A professora, não, como assim problema? Eu falei, professora, é o seguinte, ó. O texto tá falando uma coisa, mas a foto diz outra coisa, entendeu? A fotografia não contradiz o texto. Aí a professora, não, como assim contradiz? Cuba é melhor que os Estados Unidos, é óbvio. Eu falei, não, professora, olha... São pobres aqui. Assim, a foto não tá encaixando, alguma coisa tá errada, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? E aí eu lembro que eu falei, caramba, isso aqui realmente não funciona. Mas assim, o problema por que o jovem entra nessa é porque ele tá... Na verdade, as pessoas acham que é por algum motivo alheio a isso, é porque é a rebelião da juventude. Na verdade, é só porque ele tá na universidade, tá na escola. Tipo, é mais simples do que parece. Porque, na verdade, as pessoas são expostas a essas ideias na escola e na universidade. Elas não são expostas fora. É tipo é um pouco mais simples, às vezes, do que parece. Às vezes as pessoas querem criar a rebelião da juventude natural. Sim, o jovem tem menos compromisso. Isso talvez explique mais Mas não existe nada de inerentemente romântico ou historicamente determinista nesse sentido. Tanto que as gerações jovens esse mundo do século XX, elas não demonstraram... Sim, o jovem é menos responsável por tabela. Isso sempre foi assim. Mas elas não demonstravam perfis ideológicos tão díspares em relação às gerações anteriores a eles. O jovem, na verdade, crescia com valores meio parecidos com os pais, antes desse mundo pós-anos 60. Simplesmente não é igual, né? O jovem que foi para a Segunda Guerra não tinha valores tão diferentes do avô dele, muitas vezes. Ele cresceu com esses valores. Outra oficina, né? Que ele trabalhava do pai e tal. Pegava esses mesmos valores. Então, ele convivia com o pai, né? Ele convivia com o pai. Ele ia na missa com o pai, sei lá. Tinha uma diferença grande. Exatamente. Aliás,
Se o pai vai na missa, a chance do jovem ir na missa é muito maior, né? Do que se a mãe vai. Inclusive, eu falo essa frase porque eu me enquadro no jovem que deveria ter acabado antes. Porque eu falava, muito boa essa percepção, né? Porque eu olho e falo, caramba, eu tinha umas ideias muito ruins. E, ao mesmo tempo, eu quando frequentei a faculdade, você tá falando isso, e o Bruno, por exemplo, não foi à faculdade. A faculdade dele foi o Exército. Então, foi a Academia Militar. É um tipo de... Ele não teve a experiência da faculdade igual eu e o Guilherme tivemos. E eu tive a experiência de uma faculdade bem à esquerda, porque eu fiz Unirio, Ciência Política. Ciência soviética. Nossa, Então eu fiz uma faculdade bem à esquerda. E na faculdade eu era... As pessoas me olhavam e falavam, não, você é ultradireita. Porque o meu pai era militar, o meu namorado, noivo na época era militar. E eu era, na verdade, centro. Eu sempre fui bem centro, assim. E pra família, pro pai da Malu, ele era de esquerda, né? O meu pai me olhava e falava assim, não, ferrou, né? Mas foi levada. Na Unirio, dessa época que você tá falando, no curso de Ciência Política, eu imagino que qualquer pessoa, o Stalin provavelmente era mais centrista. Não, era absurdo. Pra era esse absurdo. curso, né? Seria, pô. Tava usando um uniforme militar? Então não, esse cara aqui todo é mais mundo direito. era ultra-esquerda e, tipo... É lógico, eu aprendi várias coisas. Foi bem legal, porque eu tive acesso a um mundo totalmente diferente do que eu tinha acesso em casa. Que meu pai era ultra de direita na época, e até hoje é. Não, seu pai não é ultra de direita, seu pai é de direita. Meu pai é de direita. É porque a esquerda gosta de falar isso. Né? Não, tudo que é de direita é ultra, entendeu? Claro, é tudo ultra, que é... não sei o quê. A esquerda não, é só a esquerda. Mas tudo que é de esquerda não é nem esquerda, na verdade, é o bom senso. Eu chamo de equilíbrio. Eu chamo eles de É ultra-esquerda. uma posição sensata, e daí tudo que é direita é ultra-direita. Não, claro, esse jogo de narrativas, claro que existe. Você sabe que você vê no Zeitgeist a volta do imaginário, você vê, sei lá, Duna, como eu falei. As pessoas foram assistir Barbie e foram torcer pro Ken. Que é o efeito mais... É o maior efeito rebote que eu já vi na minha vida. As pessoas entrando no cinema pra assistir Barbie e falam, o Ken tava certo. Tipo, até as mulheres falam, não, eu gostei do Ken. Tipo, o Top Gun Maverick, a galera, não importa. Mesmo na minha geração, as pessoas iam ver O Senhor dos Anéis. Assim, por mais que faça, pode fazer 60 filmes... ideológicos, aí o cara vai lá, Top Gun Maverick, o público olha os 60 filmes e fala, beleza, vou assistir Top Gun Maverick. Que é sobre paternidade. Então, assim, tem coisas que você não consegue abolir, não é... querer ir contra a natureza humana é uma ideia meio loser, assim, ela não tem futuro. Os jovens zoomers foram assistir Duna e saíram gritando Lisana Al-Gaib, entendeu? Os caras são, tipo, é a coisa mais reaça que eu já vi na minha vida. Tipo assim, o cara do Duna criou uma teocracia e todo mundo batendo palma. E falei, caraca, que loucura. E os jovens enlouquecidos falando, viva a teocracia. Um total de 0 jovens foi no cinema e falou, não, coitados, os valores... social-democratas estão em risco com a ascensão do power trades. Todos os zoomers saíram do cinema e gritaram, eles eram o Gaíba, entendeu? Sem nem... ninguém foi ver Top Gun Maverick falando que masculinidade tóxica, ninguém. Nenhuma pessoa jovem foi ver. Todo mundo saiu falando, meu, animal, Tom Cruise, o cara levantou o avião. Então, assim, eu não acho que o clima, a vibe da geração jovem é uma vibe revolucionária. Eu acho que é o oposto, na verdade, a despeito das carências que eu falei, até por causa das carências que eu falei, é uma vibe oposta. Eu acho que quem vai resistir muito é mais quem tá ligado a essas gerações talvez mais intermediárias que vão querer segurar um pouco mais o sistema do qual já participam, né? O professor universitário que é mais velho, não sei o que, vai querer segurar mais o sistema, o jornalista, né? Mas assim, tirando pessoas que são mais adeptas ao sistema mesmo, eu não vejo essa vibe. Sabe que quando você fala da vibe, a vibe é muito importante. Eu previ a eleição do Biden e previ a eleição do Trump. Não tô falando isso como, meu Deus, é mãe de Ná e tal. Mas eu vou falar assim, como você previu? É a vibe. Você sente a vibe do período. A vibe não era o Trump vencer, até porque tinha voto, sei lá, pelo correio, não sei o que, enfim. E depois a vibe era. A vibe, você falou assim, isso não é um conceito definido, né? Não tem uma estatística, mas você sente o clima. O clima hoje não é mais ESG nas empresas, não é o clima. Esse vai demorar para chegar no Brasil, estou falando dos Estados Unidos, né? Mas vai chegar no Brasil, inevitavelmente. Como todas as coisas, tem um delay. Tipo, antigamente, vocês que são millennials vão lembrar, chegava o filme nos Estados Unidos, depois saía no Brasil, tinha que legendar, demorava um tempo e chegava depois. O que é moda nos Estados Unidos numa época, chega depois aqui. Então, as gerações também é a mesma coisa. A geração nos Estados Unidos acontece antes, depois pega no Brasil depois, né? Tem um delay. E no interior tem um delay em relação à cidade grande. Também chega, mas tem um delay. Então, você pega
Quanto mais interior, quanto mais afastado dos centros urbanos. E nos Estados Unidos também é igual. Então pensa, vai primeiro em Nova York, depois chega no resto dos Estados Unidos, depois chega no Brasil, nos centros urbanos, depois vai para o interior. É uma onda que, apesar do mundo moderno ter uma conexão digital imediata, as coisas não são imediatas. Ainda não foi processado várias informações. Esse fenômeno do Vale do Silício ter mudado de posicionamento político não foi processado no Brasil em nenhum nível ainda. A gente está discutindo aqui, vai ser processado no futuro. Vai demorar 1-2 anos para começar a se perceber os efeitos disso no Brasil. Mas vai ser percebido. Assim como todas as coisas são percebidas. Então, o que eu acho? Tem um efeito delay nas gerações. Muitas coisas que eu tô falando, as pessoas vão demorar para perceber por causa do delay. O delay tem um delay mental também, das pessoas perceberem. Até cair a ficha, sabe? Quanto mais velha a pessoa, maior o delay. Quando o cara... você pega pessoas mais velhas, elas têm muita dificuldade de compreender certos fenômenos políticos ou sociais contemporâneos, normal. Tanto pro mal ou pro bem. Porque o mundo anterior, ele é muito ligado... O Marshall McLuhan fala do meio de comunicação como determinante da sua relação. Então, o mundo televisivo, ele é mais homogêneo. Todo mundo tem valores mais comuns, porque todo mundo segue a mesma matéria da TV. Sim. Mesma notícia. O mundo internet, ele é muito mais heterogêneo. O mundo da TV, todo mundo tá na mesma visão. Todo mundo fala assim, não, a Guerra do Vietnã é o assunto. Todo mundo tem que seguir mesmo, meio que uma opinião... William Bonner, Walter Cronkite, na verdade, era o equivalente americano anterior a isso. Todo mundo tem que seguir o Walter Cronkite, né? E se você pegar a área da internet, eu não sou obrigado a seguir a mesma coisa que o outro cara. Eu vou pegar um outro programa e eu vou seguir algo diametralmente oposto ao que o cara falou. Então a internet vai aumentar as divisões entre as pessoas. De opinião política, de padrões de comportamento e de todas as outras coisas. E isso vai ser sentido em gerações mais novas. Então a geração mais antiga, ela tem sempre a percepção de que ficou muito polarizado. Ela fala, ficou muito polarizado. Ela sempre reclama disso. Pegar o boomer sempre fala, polarizou demais. É clássico boomer, assim, né? Polarizou. E o problema dessa polarização que ele tá achando que tá acontecendo é que ela vai aumentar mais do que ele tá imaginando. Ele tá achando que isso já é chocante comparado com a época dele. Vai aumentar muito mais. Porque pensa... o cara vai seguir uma certa linha de conteúdo na internet que ela vai ser totalmente diferente da linha de conteúdo do cara, esteira completa. Ele vai customizar uma série de coisas. Então a gente vê reflexo disso até em alguns cortes de podcasts, não só o nosso, de outros, que ficam virais. Porque geralmente o podcast tem uma audiência dentro da sua bolha. Sim. E aí, quando algo fica viral, aquilo sai da bolha. Sim. E algo que a gente fala aqui normalmente pro público, cara, já ouviram 20 vezes, quando chega numa outra bolha, o pessoal fala, meu Deus, como é que eles estão falando isso? E a mesma coisa acontece quando sai da outra bolha pra uma outra, né? Por exemplo, a base de pessoas que seguem os sócios, é muito difícil você imaginar que as pessoas não valorizam cultura empreendedora. É um dado. Tipo assim, eu chutaria que praticamente 100% da base valoriza a cultura empreendedora. Tipo, é um evento comum. Só que você vai ter bolhas que o cara é contra a cultura empreendedora. Ele vai falar pra você que empreendedorismo é mal, sei lá, isso existe. Isso não é uma posição que eu não sou acostumado. Na minha base também, sei lá, imagina, nem é um assunto. Se eu falar isso, vão falar, é importante empreendedorismo. O meu público vai olhar pra mim e falar, meu Deus, o Guilherme tá lesado. Tá falando lesado. óbvio. Mas tem palestras de empresas que eu já tive que falar que era importante a empresa lucrar. Eu já tive que falar isso em palestra pra empresa. É importante que a empresa dê lucro. As pessoas olhando pra mim e falando, caramba, é verdade. Nossa, revolucionário. Mas porque é isso, quando você pega bolhas diferentes, aí fala, está na bolha, esse conceito de bolha já era, porque tudo vai ser bolha, tudo é bolha, porque na verdade a forma como a informação se dissemina agora, ela é por esferas, e essas esferas vão... uma coisa muito curiosa que eu vi na Inglaterra é que você tem assim, pessoas de países diferentes, né? E o anglo-saxão, ele tem uma bolha dele, né? E você olha pessoas de outros países, né? Porque a gente tem essa percepção no Brasil como se o anglo-saxão fosse o cara mais bem informado, ele tá na vanguarda do mundo e tal. Em alguns aspectos tem um pouco disso, mas é muito engraçado porque eu tava conversando com alguns europeus, né? E eles falam coisas meio óbvias. E o anglo-saxão olhava para aquilo e falava assim, choque total, né? Eu falava, caramba, né? Mas por que acontece isso? Eu pensei, claro...
Porque muito do entretenimento global é feito em inglês. E qualquer coisa que escape desse mainstream, muitas vezes, é tanto conteúdo que é produzido em inglês, mainstream, que quando foge do mainstream, até o cara que tá consumindo esse conteúdo em inglês, que vem chegando em quantidades insanas, ele se desvincular daquela ideia, ele demora um tempo, ele tem um tempo de adaptação. Enquanto o cara que é de outra cultura, ele já é um pouco mais acostumado por tabela, a não, sei lá... Por exemplo, o New York Times é consumido no Brasil indiretamente. Ele vai ser absorvido pelos jornais que tem no Brasil. Isso já gera um delay, o que já leva as pessoas a procurarem naturalmente outras fontes de informação. Enquanto o americano, por vezes, ele já está recebendo no feed dele direto a notícia imediata. A vantagem disso é que tudo é mais... ele está recebendo em tempo real de uma maneira mais intensa. Ele tá um pouco avançado, ele tá no futuro, em certa medida. Ele tá na trend enquanto ela tá acontecendo. A desvantagem disso é que ele é menos acostumado a procurar fontes alternativas de informação, porque muitas vezes... isso tem muitas variações, pelo amor de Deus, os Estados Unidos é gigantesco e também é a terra da informação alternativa. Mas muitas vezes esse cara, ele não recebeu como outro cara de outro país está buscando uma fonte alternativa. Porque ele é obrigado, porque ele sempre foi. Então é engraçado porque... o empreendedor brasileiro, por exemplo, o empreendedor brasileiro ele tem várias vantagens sobre o americano, porque ele vive numa cultura hostil ao empreendedorismo comparado com a dele, então ele tem vantagens. É a mesma lógica. Você pensa no Brasil, a informação chega totalmente enviesada, então o cara tem que correr atrás, tem que produzir. Nos Estados Unidos, o cara pensa assim, tá tudo aqui. Todas as condições para empreender estão aqui, por que eu vou... No caso do Brasil, o cara tem que ser um artista, o cara tem que ser um mago para lidar com todo tipo de... Chega um boleto que é metade do dinheiro dele de imposto. E aí ele tem que sambar. O fato da diversidade estar presente fortalece as pessoas. As gerações anteriores, a geração millennial, teve a vantagem do Stand By Me, largarem a gente para ter que andar na vida e se virar. A geração Pokémon, né, que a gente brincou no outro podcast, que a história do Pokémon... Pokémon é arquetípico da geração millennial e incompreensível para outras gerações. Porque o cara... A mãe dele não... A mãe dele, ele fala, mãe, tô indo. E a mãe, tchau. Ele tinha, 10 anos, né? Ele tinha 10 anos. Ele ficava catando Pokémon. Ele sai pra caçar Pokémon pelo mundo. Ele vai ficar numa jornada que deve estar durando 20 anos agora e que ele... Continua caçando Pokémon até hoje, porque teve uma época aí, recente, Foi o Pokémon GO. Uns 10 anos atrás. Explodiu. 8 anos. Por aí, 10 anos. Que aí tinha um monte de homem velho, que no caso era a gente, né? Jogando Pokémon. No meio da rua caçando Pokémon. Mas veja, a mãe nem piscou o olho, a mãe falou, vai embora, entendeu? Vaza todo o jogo da geração... Todos os jogos que eu tinha no videogame, que era o Mario, o Zelda, não sei o que, era assim. Era um cara que saía sozinho e vazava. Não tem nada, não tem nenhuma... E aí depois eu ia falar, mãe, o que eu faço? Vai lá, toca o barco, se vira, vai pro teu canto. A geração Z não tem essa experiência, não teve outra. Então isso gerava um certo tipo de vantagem. Já a geração Z, ela tem a destruição, ela chega na escola, os caras cracudos na escola, o cara fala, meu Deus do céu, precisa achar alguma outra coisa. É outro tipo de vantagem. Eu não acho que só piora porque você ganha inputs diferentes da realidade. Sim. A realidade vai te dando outros tipos de input. Você vai conversar com nossos pais, vão falar, na minha época era muito mais duro. Tem até esses memes na internet, né? Eu vi um vídeo satírico que era um dia na vida dos nossos pais, né? É um inglês? Não, era um vídeo americano. E aí o cara... Esse era muito engraçado. E era tipo... Acorda de manhã, ter que pregar 20 pregos pra poder dizer bom dia pro meu pai. Como comida fria. Tipo assim, uns negócios que não... A soma deles é impossível. Ando 28 quilômetros pra chegar na escola. É exagerado. Assim como a geração boomer, eu adoro eles... Mas eles às vezes dão conselhos muito ruins para gerações mais novas. Que o boomer chega e fala assim, não, faz concurso público. Tipo, um conselho, compra um imóvel, faz concurso público. Sua vida tá feita. Aí o jovem olha para ele e fala, meu Deus, o que ele tá falando? O que tem a ver? Eu fui criado assim, não sei vocês, mas eu fui criado na base Eu fui militar. Sim, o Bruno foi militar. Minha avó falava, filho de pobre tem que fazer concurso público. A gente não era pobre, a gente era classe média. Mas eu falei, beleza. Média. Vamos pra esse caminho. Então foi meu pai. Eu tinha que casar com alguém que fez concurso público. Meu pai insistiu comigo que eu deveria fazer concurso público, né? Por muitos anos. E aí eu falei, não, eu vou empreender na filosofia. Aí ele falou, cara... Mas realmente foi puxado isso daí, né, Guilherme? Porque a chance de... Eu não sei se... Não, mas na minha cabeça, eu vou falar um negócio que é... Normalmente, eu vou falar um negócio em termos de investimento em empresa que é bem interessante. Existem... tem dois tipos de mentalidade quando você analisa uma empresa. Existe a mentalidade do cara que é aquele analista de banca, de fundo de investimentos.
que o que ele está olhando é número, é uma análise de risco, fundamentalmente. Sob esse ponto de vista que a análise... você está olhando estatisticamente. Se alguém falar assim para você, estatisticamente, quantas pessoas vão empreender na filosofia e vão criar uma empresa de filosofia grande? Tipo assim, você vai falar, é irrisório, logo o risco é alto. Porque você está olhando... A variável que você está olhando é uma variável totalmente dada uma estatística geral. Igual as que a gente está fazendo aqui, inclusive de geração. Só que a variável na minha cabeça era completamente diferente. Era, cara, tá na minha mão. É a formação que eu vou ter. É o talento que eu vou ter para criar. É a experiência que eu vou ter. Essa variável, o risco é zero. No sentido de que depende de mim. Então, na cabeça do meu pai, o risco era 100%. Na minha cabeça, o risco era zero. Uhum. É tipo, se você pensar assim, eu não sou o Elon Musk, obviamente, não tô querendo me comparar a ele, mas o ponto, quando você fala o Elon Musk vai subir o foguete ou vai falir a empresa. Se você pegar um gestor, um analista médio, ele vai falar pra você, meu Deus do céu, isso é uma loucura, por que eu vou apostar numa coisa dessa? Da cabeça do Elon Musk, o risco é zero. Na cabeça dele, o risco é zero, é 100% zero. Ele vai, se você perguntar pra ele qual que é o risco, ele fala, não tem risco. O foguete vai subir e vai pousar. Assim, eu falo, mas como ele vai... Na verdade, o quarto foguete só vai subir, né? Depois vai pousar. Mas assim, ele vai subir, vai falar, mas como vai subir? Porque na cabeça dele, ele não está analisando como um fenômeno externo que depende de uma outra pessoa. Depende dele. Sim. Então, na verdade, o sucesso dessa empreitada dependia exclusivamente de mim. Uhum. Então, na verdade, sob pontos de vista diferentes, talvez os dois estejam certos. Se você olhar, sendo bem leniente aqui... Você vai falar assim, bom, estatisticamente não é uma boa ideia. Se eu perguntar para alguém, vou empreender na filosofia, eu vou falar, cara, provavelmente não é uma boa ideia. Mas depende quem é a pessoa, qual é o contexto, quanto você vai botar de formação, quanto que você vai estudar e quanto você vai dedicar na empresa. Sim. Isso altera, as variáveis alteram radicalmente. Uhum. Você falar pegar o Steve Jobs e falar assim, não, você vai fazer o cara... Você vai pegar o Steve Jobs e falar pra você, não, vou fazer 30 pessoas aqui, vou fazer um computador que é totalmente fechado, não sei o quê, blá, blá, blá. Então você fala, cara, isso aí é loucura, esse cara é louco, ele não tá fazendo nada. Então, o problema é que qualquer tipo de coisa diferente, inovação por definição, ela é meio insana do ponto de vista de análise de risco frio. Ela não mas os fatores do momento humano que vão gerar o sucesso... São fatores diferentes. É o nível de formação da pessoa, é o nível de gestão que ela vai ter, são fatores distintos. Com certeza. Mas, enfim, não culpo quem analisa... O culpo tá falando das gerações. Vai aparecer o outlier da geração falando pra gente que a gente tá falando um absurdo. Sim. Sim. Porque ele vai chegar pra mim e falar, não, você falou, mas eu... claro, porque o outlier... o outlier de uma área, ele sempre... ele não está encaixando na estatística geral por definição. Não, ele está fora disso, pô. Ele é um outlier. Mas esse é o ponto que você citou mesmo, né? Estatisticamente, empreender não é uma boa ideia em qualquer área. Pois é. Se a gente abre 10 empresas agora, daqui a 10 anos só terão 2 vivas. Agora, o ponto é que isso é uma estatística geral, né? Para algumas pessoas que têm preparo, empreender vai ser a melhor decisão. Para outras, realmente, que não têm preparo algum, pode ser terrível. O cara construiu um certo patrimônio quando ele trabalhava para alguém, falou, vou sair, traçar meu caminho e agora eu vou empreender. E ele quebra. Ele volta para trás muitas casas, né? Por conta disso. Então, de fato, isso pode vir a acontecer. Se eu tivesse que escolher qual investimento eu fiz melhor, sei lá, eu podia ter investido alguma ação ou Bitcoin, não sei o quê, o investimento que mais valorizou foi a minha própria empresa. Sim. Nenhuma outra. É investimento mais... a valorização maior que qualquer outro ativo. Agora, daí isso tem um custo, e o custo, sei lá, humano, intelectual e todas as coisas. Então, a geração mais nova, ela tem uma obsessão do empreendedorismo, né? Isso está na cultura, entrou. Tá? A internet, a gente tá jogando na cabeça dos jovens, eles estão seguindo, eles estão levando a sério. Até porque hoje é muito mais fácil do que no passado, pô. Com o celular você pode virar empreendedor. Você pode. Só que o que os jovens têm que entender eles precisam das virtudes que vão casar com isso. Uhum. Empreendedorismo não é oba-oba, depende da virtude que o cara vai colocar no negócio. Esse na verdade, é o X da questão. Não é... Empreendedorismo não é fruto de uma ideia... aquela história do ideia genial, ideia centavos a bacia... eu subscrevo muitos aspectos. Não é o cara que deu sorte. Não é, eu não acho que tem a ver com sorte, embora existam pessoas que têm sorte. Eu não acho que na média tem a ver com tive uma ideia genial e do nada tudo aconteceu. Eu também acho que isso é um pouco também ideias geniais que se perderam. Quantas pessoas não tiveram a mesma ideia de criar o Uber, sei lá. Sim. Várias pessoas. Só quem fez o Uber foi alguém que fez o Uber mesmo. Então não acho que é só questão da ideia genial.
eu acho que na verdade tem muito a ver com a virtude que o cara vai colocar naquilo, de formação intelectual, de preparo, de estudo, do que ele vai fazer. Então o jovem que está querendo empreender, eu acho muito importante ele botar isso na cabeça. Ele vai precisar desenvolver várias habilidades e virtudes. Claro, habilidades e virtudes que são o que vai definir o sucesso do que ele está falando. Agora, para os jovens, assim, quanto antes investir nesses valores perenes que eu falei, melhor vai ser o retorno. Um investimento vai ser, como todo investimento, quem entra cedo. O early adopter, quem comprou, perguntaram assim, o que você teria investido de voltas no passado? Eu falei, compraria Bitcoin. Imagina Bitcoin quando saiu, cara, eu ia ter pego todo all-in. Todos nós. Você voltou no passado e falou, bota all-in. Aquilo ali valorizou numa proporção insana. Claro, tem outros até investimentos, mas... Você pega os últimos 10 anos, foi 77% em dólar por ano, na média. Em dólar, né? É loucura. Você bota em real... Muito mais, né? Eu tinha um amigo meu que tinha um minerador e vendeu, né? E aí a mineradora dele tava tirando um monte de Bitcoin e tal. E ele vendeu, falou, chega disso aqui, esse negócio não valoriza nada. Coitado. Mas é a vida, é claro, normal. Meu bisavô ganhou um terreno nos Jardins e a mãe dele falou pra vender porque Jardins só tinha mato. Então, assim, as ideias ruins, elas vão circulando. Jardins é só um dos mais valorizados, mais caros. Mais caros de São Paulo. Agora, para o jovem, quem investir em formação física, formação intelectual, valores espirituais, família, cultura de trabalho cedo, vai ver retorno no que eu tô falando muito insano. Rápido. Quanto mais cedo investir, maior retorno. Perfeito. Acho que esse é um bom fecho de podcast, né, Baudinho? Com certeza. E aí, Guilherme, para quem gostou de te ouvir aqui, quer acompanhar mais o seu trabalho, onde é que as pessoas te acham? Fica à vontade para divulgar o que você tem de curso, de formações. Bom, são dois lugares em particular. Eu sou mais ativo em redes sociais no YouTube, que é Guilherme Freire, e no Instagram, que é Guilherme FCL Freire. São as duas redes que eu uso mais. E meus dois principais trabalhos são o Filosofia do Zero, que o Filosofia do Zero... hoje é uma das maiores plataformas, acho, do Brasil de formação em filosofia. Tem todo um método estruturado para o cara que nunca estudou filosofia, exatamente feito para o cara que é empresário, que é advogado, que é engenheiro, que é médico, mas que quer aprender filosofia de uma maneira didática, estruturada, que é filosofiadozero.com.br. E tem o Em Busca da Verdade, que é minha formação de empresários, que é por indicação. Tem um Instagram que lá é BV Oficial, a pessoa pode mandar mensagem, tudo. Mas normalmente os alunos são convidados por outros alunos para fazer parte. O procedimento, mas está lá, é BV Oficial no Instagram. Tem um Instagram com 3 fotos e nenhuma info, mas existe. Pode mandar mensagem lá, tudo. Se quiser visitar a empresa e tudo, acho que a gente recebe as pessoas, vai ser uma alegria. Perfeito. Muito bom, muito obrigada, Guilherme, por mais uma apresentação aqui. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos Sócios, sempre com um episódio para acrescentar vocês de alguma forma, seja psicologicamente, seja financeiramente ou até fisicamente, né? Então, vocês encontram a gente aqui sempre e também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruna_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeo toda segunda e quarta-feira, e aqui no Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, nosso convidado, obrigado pela presença, espero que volte mais vezes. Alegria minha. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.